Este é o meu resumo para o anime Family Yosakura. Se você curtir meus resumos, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. A história começa com um cara chamado Tai, que acabou de perder toda a família em um acidente complicado com um caminhão. Isso o abalou muito e fez com que percebesse quão frágil a vida é. Agora ele está com medo, pensando que pode perder qualquer pessoa de quem gosta a qualquer momento. Sua amiga de infância, Mizumi, também está sentindo a dor, lamentando a perda da família dele, mas ela diz para ele não se preocupar porque ela nunca vai deixá-lo. Passa algum tempo e vemos Tai em sua sala de aula com seus colegas vindo até ele, convidando-o para sair, mas ele continua recusando e isso os irrita porque não é a primeira vez que ele os rejeita. Eles se perguntam por que ele não quer sair com eles. Acham que ele deve ser tímido ou algo assim, então decidem dar espaço. Mal sabem eles que ele está na verdade feliz por terem procurado, mas ele simplesmente não está no clima de falar com as pessoas, porque ainda está tentando lidar com a morte de sua família. Depois que eles vão embora, Misumi se aproxima dele e lhe dá algo de comer, dizendo que ele precisa se alimentar bem. Os colegas de classe estão observando, e descobrimos que todos estão com ciúmes porque todos gostam dela. Ela está começando a se preocupar com Tai porque ele está se tornando antissocial, dizendo que ele precisa se abrir e conversar com as pessoas. Mas ele a lembra de como ela recusou o veterano deles, Tanaka, pensando que ele é um cara tão bom. Então Tai está se perguntando por que ela o rejeitou, mas ela diz para ele não se preocupar com ela, e que ele precisa seguir em frente e conversar com os colegas. Ela está prestes a dar comida para ele, mas o vice-diretor, Hirakawa, aparece e come em vez disso. Ela fica brava, lembrando-o de sua promessa de parar de beliscar, mas ele explica que simplesmente não conseguiu se controlar. Ela sabe que ele deveria estar em uma viagem de negócios, mas ele diz que mudou de planos porque sentiu falta da comida dela. Ele está gostando da cor do cabelo dela, mas ela diz para ele voltar para o escritório. Então ele diz a Tai para encontrá-lo depois da aula. Tai está se perguntando se fez algo errado, pensando que Hirakawa é totalmente esquisito. Depois da aula, Tai vai para o escritório de Hirakawa perguntando-se por que foi chamado. Mas Hirakawa revela que tem uma coleção inteira de fotos de Misumi. Ele admite que tirou inúmeras fotos dela, revelando que tem estado à espreita nas sombras para protegê-la de todos os caras que tentam sair com ela. Ele sabe que Tanaka a convidou para sair, e vemos que Hirakawa torturou o pobre rapaz, avisando-o para ficar longe dela. Então Tai percebe que está em sérios apuros porque Hirakawa é completamente insano. O cara até ameaça matar Tai, perguntando se ele está se apaixonando por Misumi. Tai está apavorado, temendo por sua vida, mas Hirakawa diz para ele não levar para o lado pessoal, dizendo que Misumi é sua irmã. Mas do nada, essa garota aparece e aperta um botão, inundando o quarto de luz, dando a Tai uma chance de escapar. Ele recobra a consciência e Misumi o cumprimenta, dizendo que está aliviada por ele estar bem. Mas ele está todo confuso porque está cercado por um monte de estranhos, então ele começa a surtar, exigindo saber quem diabos eles são. Misumi diz para ele se acalmar e os apresenta como seus irmãos. Acontece que a garota que salvou a pele dele é Futaba, e ela tem um irmão chamado Shinzo, que é completamente obcecado por armas. Depois tem o Kengo, que é maluco por gatos, e o Shen, que é um especialista em tecnologia. E por último, mas não menos importante, tem a Nano, que adora fazer experimentos, e eles têm um cão de guarda chamado Golias. Mizumi revela que a família deles é na verdade uma equipe de espiões, e Tai não consegue acreditar, se perguntando se está sendo enganado. Ele pega uma das armas do Shinzo, achando que é um brinquedo, mas quando dispara, percebe que é de verdade. Eles explicam que ser espião é apenas um trabalho comum para eles, trabalhando como freelancers, mas estão enfrentando dificuldades porque o espião do governo está oferecendo seus serviços por um preço mais baixo. Mas Shen revela que a família deles tem as melhores avaliações na internet e Kengo acrescenta que o irmão deles, Ichiro, está melhorando a reputação porque as mulheres não se cansam dele. Tai junta as peças e percebe que Kengo está falando sobre Hirakawa. Futaba explica que ele é um cara com falhas, mas é o melhor espião da família. Tai está se perguntando por que ele está sendo alvo, então ela revela que eles têm informações dizendo que alguém quer matar Misumi. Futaba revela que Misumi quase morreu por causa de Ichiro, e o estresse disso fez o cabelo dela ficar branco. Ichiro se culpa pelo que aconteceu, então ele está obcecado com ela, fazendo o que for preciso para mantê-la segura. Ele afastou qualquer um que se aproximasse demais, mas fez uma exceção para Tai porque eles são amigos de longa data. Mas depois de saber sobre a informação, Ichiro decidiu que era hora de eliminá-lo. Nesse momento, o alarme dispara e Ichiro invade a casa. Mas os irmãos de Misumi prometeram segurar a barra e proteger Tai. Shinzo revela que ele coloca armadilhas por toda a casa, mas todos sabem que ainda há uma grande desvantagem porque Ichiro é muito habilidoso. Tai sente que está trazendo problemas para a família, mas Futaba diz para ele não se preocupar, afirmando que sempre foi uma questão de família. Ela dá um conselho dizendo que ele deveria se casar com Mizumi, porque há uma regra na família que os impede de se matarem.
Ela explica sobre este anel de flor de cerejeira que todos na família dela usam, dizendo que quando metade dele é dado ao cônjuge, o casamento se torna oficial. Então, se Mizumi entregar esse anel, Ishiro não pode tocar em Tai. Mas Mizumi não quer se casar com ele porque ainda está preso de luto pela morte de sua família, e Futaba respeita a decisão deles. Todos se preparam para enfrentar Ishiro, mas percebem que ele já está na sala, afirmando que destruiu as armadilhas de Shinsu. Futaba manda ele recuar, mas ele não está disposto a isso. Então ela o lança no chão do nada, e depois começa uma briga generalizada, mas o cara consegue se defender e usa sua arma para afastá-los. Ele exige que entreguem a Tai, ameaçando destruir todo o lugar se não obedecerem. Mas Futaba avança, tentando diminuir a distância, mas acaba sendo contida. Shion diz aos outros para se mandarem enquanto ela se prepara para a luta. Mas Ishiro diz que ela não é páreo para ele, mas ela não está nem aí e chama seus drones, ordenando que detonem ele. Cortamos para Tai, todo preocupado com os outros. Mas Mizumi lembra-lhe que não podem matar-se por causa da regra da família, então ficarão bem. Ela mostra-lhe um esconderijo, dizendo-lhe para ficar lá. Mas ela percebe que ele está preocupado, então garante a ele que não vai a lugar nenhum. Ishiro consegue derrubar os drones e vê Mizumi com Tai, dizendo para ela dar-lhe um abraço, mas ela inverte a situação e o ataca. Então ele começa a usar seus fios para contê-la. Ele admite que está impressionado e tira a máscara, sabendo que Kingu estava fingindo ser Mizumi. Ele sabe que Mizumi está disfarçada como Tai, e vemos Tai observando-os, sabendo que está em apuros. Ela tira a máscara e diz para ele se afastar e deixar Tai em paz porque ele não está tentando machucá-la. Ele concorda, mas diz que ela não pode sair de casa, pois é perigoso lá fora. Ele explica seu plano de eliminar qualquer ameaça ao redor dela para que ninguém a incomode. Ele está até disposto a levar uma facada por ela, demonstrando que está pronto para arriscar a vida para mantê-la segura. Ela está prestes a concordar com o acordo dele, mas então Tai aparece do nada, dizendo a Ishiro para deixá-la ir, mas Ishiro não quer saber, dizendo a Tai para ficar bem longe da família deles. Tai percebe que Ishiro é igual a ele porque ambos estão morrendo de medo de perder aquilo que amam. Mas Tai não concorda com os métodos de Ishiro, sabendo que Mizumi está sofrendo por causa dele. Então, Tai propõe diretamente, dizendo para ela se casar com ele, afirmando que ficará bem porque ela prometeu nunca deixá-lo. Assim, ela joga um anel para ele. Mas quando está prestes a pegá-lo, Ishiro intervém, dizendo que nunca deixará Tai se casar com ela. Mas Tai não desiste e consegue pegar o anel, pensando em todas as vezes em que Mizumi cuidou dele. Ele não quer vê-la sofrer por causa de Ishiro. Então os irmãos aparecem e veem Tai com o anel, prometendo proteger Mizumi. Eles começam a celebrar, achando que ele é o máximo, e Futaba diz a Ishiro para treinar Tai, para que ele possa proteger Mizumi. No dia seguinte vemos Tai acordando, mas ele vê Ishiro de pé sobre ele com uma faca na mão. Ele mal consegue desviar e Ishiro elogia seus reflexos, mas Tai acha que Ishiro ainda está tentando matá-lo. Ishiro explica que é apenas parte do treinamento deles, dizendo que espiões precisam ficar alertas mesmo quando dormem. Agora é hora de exercitar, e do nada ele agarra Tai com seus fios. Enquanto isso, Mizumi está preparando os almoços, mas de repente ouve Tai gritando e corre para verificar. E ela encontra Akiro ajudando-o a alongar. Mizumi começa a ficar irritada, então Ichiro decide abordar a situação. Ele verifica a hora e percebe que precisam ir embora. Então ele pega Mizumi e eles pulam pela janela enquanto a casa inteira explode. Tai se pergunta o que está acontecendo e Ichiro explica que alguém plantou uma bomba na casa. Agora eles estão em um carro e Ichiro recebe um relatório de Shinzo dizendo que a bomba estava na cozinha, o que significa que estavam tentando eliminar Mizumi. Tai se pergunta por que diabos alguém iria querer matá-la. Então Ichiro revela que Mizumi é a 10ª chefe da família Yakuza. Ichiro continua explicando que a família Yakuza remonta aos dias dos ninjas no período Edo, e todos os seus descendentes têm habilidades sobre-humanas, mas sempre há uma pessoa comum que nasce como chefe, mesmo que não tenha poderes. Eles carregam o gene sobre-humano e seus filhos poderão ter poderes, então é dever da família proteger Mizumi e manter seu sangue fluindo. Ichiro observa que eles não se importam com a linhagem, mas todo mundo só quer proteger Mizumi como seus irmãos. Ichiro menciona que, eventualmente, Mizumi irá entrar no submundo como líder da família Yakuza. Então, agora ela precisa aprender sobre o mundo normal. Mas isso também os torna um alvo para seus inimigos. De repente, tiros são disparados por trás e Tai começa a perder o controle. Mas Ichiro diz a ele que o carro é a prova de balas. Os caras começam a pegar armas maiores, mas o carro desvia do perigo. Ichiro está preocupado em derramar seu chá, pedindo ao motorista para dirigir mais suavemente. E adivinha quem está dirigindo? É o próprio Goliath.
Tai mal consegue acreditar nos seus olhos, então o cara começa a atirar foguetes neles, mas Goliath consegue desviar como um chefe. Ichiro derrama seu chá, então ele sai para lidar com o assunto pessoalmente. Ele bloqueia as balas facilmente com seus fios e corta os carros que os perseguiam. Depois, ele volta para Tai e Mizumi, lembrando Tai que agora é parte da família e tem que proteger Mizumi também. Então Ichiro planeja ensiná-lo tudo sobre ser um espião. Ichiro entrega-lhe uma peça, dizendo que sua primeira missão é manter Mizumi segura dos assassinos o dia todo. Eles chegam à escola e Mizumi cumprimenta as colegas de turma, mas vemos Tai seguindo atrás dela, observando a sala inteira. As meninas acham que ele está agindo de forma estranha, mas os outros meninos o elogiam. Mas quando veem seu rosto, ficam chocados, se perguntando o que diabos aconteceu com ele. Voltamos para o carro e Tai está perturbado olhando para a arma. Mas Ichiro diz: "Não se preocupe, podemos limpar essa merda se você acabar matando alguém." Mizumi fala para o irmão parar de brincar e Tai fica aliviado ao ouvir isso, mas ela menciona que as verdadeiras ameaças são bombas e veneno, então uma arma não vai ajudar. Ichiro diz para ele tomar cuidado com um cara chamado Tamiya, dizendo que as bombas dele são de primeira qualidade. Ichiro até já usou os serviços dele antes. Então, Tai está se perguntando por que diabos Tamiya se voltaria contra eles, mas Akiro explica que é comum para pessoas nessa linha de trabalho mudarem de lado facilmente. Ichiro revela que Tamiya tem um ponto fraco. Ele é viciado em redes sociais. O cara até posta sobre como está indo o seu trabalho. Ichiro diz a eles que há reféns que ele precisa salvar, então ele não vai acompanhar. Mas ele avisa Tai para não baixar a guarda, dizendo que Tamiya apostou que haverá mais 2 bombas. Tai precisa proteger Mizumi a qualquer custo até Ichiro voltar. Tai analisa a sala, tentando descobrir onde as bombas podem estar e decide ficar perto de Mizumi. Mas então Tamiya publica algo dizendo que a segunda bomba está no lugar, e Tai começa a surtar. De repente, ele é atingido por uma bola. Os outros meninos verificam se ele está bem, mas ele avista uma figura pela janela e corre na direção deles. Ele chega na enfermaria, mas hesita na porta e a enfermeira aparece atrás dele, perguntando se ele está bem. Ele rapidamente inventa uma desculpa e sai, mas vemos a mulher sorrindo. Voltamos para a sala de aula, onde Mizumi está conversando com as garotas, enquanto Tai verifica seu telefone e vê que Tamiya instalou a última bomba. Ele pensa em como Mizumi aprendeu a se proteger, como ela nunca come nada de que não tem certeza e como sempre evita ficar sozinha. Os meninos pedem desculpas novamente por tê-lo acertado e lhe dão um pouco de chocolate. Ele come tudo de uma vez e os meninos não acreditam que ele realmente aceitou, lembrando-o de como ele geralmente fica nervoso quando falam com ele. De repente, Tai começa a se sentir muito mal, então eles acham que devem levá-lo para a enfermaria. Mas então eles se lembram de que a enfermeira não está lá hoje, e o Tai desmaia. Ele acorda e encontra a Mizumi lá, dizendo que a enfermaria não está aberta. Tai começa a duvidar se ele é a pessoa certa para ela, pensando que ele não sabe nada sobre ela, mesmo que eles sejam amigos de infância. Apesar de estar em perigo constante, ela sempre o apoia. Ele percebe que nunca sequer pensou nos sentimentos dela quando concordou em casar com ela. Mas então ela dá um tapa nele e diz que foi ela quem o escolheu e agradece por ter se casado com ela. Tai fica animado ao ouvir isso, mas então ele vê uma bomba no teto. Essa coisa explode e os garotos acham que é apenas um dos experimentos do clube de ciências. Vemos Nano e uma mulher admirando a explosão, e percebemos que ela era, na verdade, Kengo. Tai e Mizumi sobrevivem à explosão, e Tai pensa em como Tamiya conseguiu colocar uma bomba em uma sala aleatória, mas ele se lembra de como a enfermaria estava fechada, então esse era o melhor lugar para alguém descansar. Ele percebe que Mizumi está sendo alvo por meio de seus movimentos e então encontra a terceira bomba em seu próprio corpo. Ele entende que Tamiya anunciou seus movimentos de propósito para que Tai ficasse ao lado de Mizumi, tornando-o a bomba que a mataria. Com apenas alguns segundos restantes, a porta está bloqueada, então Tai salta do prédio para se afastar de Mizumi. Mas do nada, Ichiro o pega e desarma a bomba, elogiando Tai por ter concluído sua missão. Mizumi pergunta o que eles vão fazer com a bomba e Ichiro diz que planeja devolvê-la ao dono. Nano, Kengo e Shinzo aparecem e Mizumi percebe que eles estiveram observando o tempo todo. Kengo diz que só queriam espiar Tai em sua primeira missão. Shinzo entrega Tamiya, implorando por misericórdia, mas Ichiro simplesmente o joga pela janela quando sua bomba explode. E todos admiram a explosão. Vemos Ichiro parecendo irritado enquanto Tai chega à casa deles, mas Mizumi lembra que o lugar de Tai foi destruído pela bomba. E agora que eles estão casados, ele não pode recusar. Então Ichiro diz a Tai para vigiar suas costas. Na manhã seguinte, Tai acorda de um pesadelo horrível onde não conseguiu salvar Mizumi desse cara musculoso sem camisa que a segurava. A coisa foi extremamente intensa, mas então ele percebe que tudo estava apenas na sua cabeça e se lembra de toda a loucura que realmente aconteceu ontem.
e agora ele está vivendo na casa da Yakuza, o que vai levar um tempo para se acostumar, mas caramba, ele acidentalmente pisa no rabo do Goliath e se condena à morte por 1000 arranhões. E todo mundo na casa já sabe o que aconteceu só pelo som dos gritos do Tai. Mais tarde, Misumi está cuidando dos ferimentos de Tai e pedindo desculpas pelo que aconteceu. Ela deixou Goliath vigiando ele para que não fosse atacado por Ichiro enquanto dormia. E Tai sabe que Ichiro faria algo assim se tivesse a chance, então ele aprecia a vigilância. Misumi então pega Goliath e começa a dar bronca nele por ter machucado Tai, mesmo que seu trabalho fosse protegê-lo. Mas isso deixa Tai nervoso, porque ele sabe que Goliath fica bravo quando as pessoas tocam nele. Embora pareça que Goliath gosta de Misumi porque ela é a chefe, e ele nunca a atacaria, o mesmo não vale para Tai. Mais tarde naquele dia, Tai se encontra com Futaba e implora a ela para ajudá-lo a ficar mais forte, mas ela diz que já estavam planejando treiná-lo pouco a pouco porque ele é muito mediano. Mas isso não é suficiente para Tai. O último incidente fez ele perceber que ele está muito despreparado para manter Misumi a salvo de perigo, e quase acabou se matando também. Já que Misumi o escolheu como seu homem, ele quer ser forte por ela, o que é meio sentimental. Mas então Futaba agarra a camisa dele e começa a jogá-lo pela sala para provar um ponto. Ela diz que pode não parecer, mas ela tem um talento incrível para artes marciais, e mesmo com todo esse talento, levou 3 anos de treino antes que pudesse ir na sua primeira missão. Então, para o Tai, sem talento nenhum, vai demorar ainda mais para treinar. Só ter emoções fortes não vai adiantar, mas dito isso, ela não vai deixar toda a motivação dele ir para o lixo. Então, ela oferece a ele a chance de experimentar o regime completo de treinamento da família Yakuza. Mas ela tem uma condição antes de começarem. Tai tem que viver nesta mansão por um mês inteiro. Ele está surpreso que seja só isso que ela peça, mas ela diz que é porque destruíram a casa dele, então ela quer que ele viva aqui como parte do treinamento. E então, em um mês, o treinamento real começa. Tai está prestes a pensar sobre isso, mas assim que se levanta, uma porta-trap abre-se sob seus pés e ele quase despenca para a morte. Futaba pede desculpas por isso, porque ela esqueceu de mencionar que esta casa inteira está cheia de armadilhas para treinamento de espionagem. Então, se Tai não conseguir lidar com as coisas básicas que a casa joga nele, então não haverá treinamento. Tai veio aqui pedindo por treinamento, mas agora está preocupado que possa acabar morto depois de apenas um dia. Na manhã seguinte, um despertador toca para acordar o cara. E não é uma sugestão, porque o relógio explode depois de alguns segundos de Tai tentando ignorá-lo. Ele corre para o corredor para escapar disso, mas acaba acionando outra armadilha que solta um lança-chamas. Quando ele finalmente se senta para o café da manhã, ele está praticamente carbonizado. Misumi pede desculpas pela sua família maluca, mas Futaba diz a ele que o despertador explosivo é necessário para que ele crie o hábito de se levantar imediatamente. Tai dá uma mordida no café da manhã e pergunta como diabos Misumi conseguiu viver nesta casa por tanto tempo quando ela é tão comum quanto ele. Mas ela explica que não precisa lidar com armadilhas porque elas não ativam para ela. Então, ela explica para ele que as armadilhas podem ser desativadas assim que ele for aceito pela casa. Elas são todas controladas por um sistema de computador. Se ele conseguir passar por todas as armadilhas da casa, então ele se torna oficialmente um membro da família Yakuza e pode ligá-las ou desligá-las quando quiser. Os outros desligam as armadilhas quando estão feridos ou simplesmente não querem lidar com isso. E se Tai trabalhar duro, ele pode conseguir o mesmo em tipo 2 anos ou algo assim. Tai não está gostando dessa ideia de 2 anos. Mas um momento depois, seu estômago começa a incomodar e Futaba diz a ele que deveria ter prestado mais atenção ao que estava comendo. Todo mundo na família, exceto Misumi, tem sua comida misturada com um pouco de veneno para construir imunidade. Mas Tai não precisa se preocupar porque é apenas o suficiente para transformá-lo em um lançador de gases de manhã. Mas uma coisa com que ele precisa se preocupar é o fato de que a porta do banheiro tem uns 20 malditos trincos nela por algum motivo. E Tiro passa por lá, e enquanto ele não faz nada contra Tai, ele gosta de ver ele sofrer. Para entrar, Tai precisa ser capaz de arrombar a fechadura e decifrar a senha em menos de 1 minuto. Mas é cruel esperar que ele consiga fazer isso na primeira tentativa. Então Shinzo entra para ajudá-lo antes que ele exploda no chão. No dia seguinte, todos os malditos despertadores começam a tocar novamente, e todos encontram suas próprias maneiras de impedir que eles explodam, exceto Tai, porque ele ainda não pegou o jeito. As armadilhas estão todas em volta dele. Tentar pegar um café da manhã acaba com ele sendo atingido como se estivesse num tiroteio. Ligar a TV requer que ele acione o botão com uma maldita arma. E até tomar banho quase se transforma numa sessão de afogamento. Quando ele finalmente vai para a escola, ele já está esgotado. Seus amigos perguntam se ele está bem, mas ele finge e diz que está bem. Então eles o deixam em paz.
Quando o dia finalmente chega ao fim, nosso garoto está completamente exausto, mas depois de verificar Misumi, ele vê que ela esteve à noite, então ele a cobre com um cobertor e decide trabalhar um pouco mais também. Ele sai para treinar sua mira, mas caramba, ainda está atirando como um Stormtrooper. Ele está determinado a continuar até finalmente acertar as coisas. Mas então Misumi o chama e pergunta se ele quer fazer uma pausa com ela. Os dois relaxam lá dentro e Misumi serve-lhe uma xícara de chá antes de perguntar se ele tem certeza de que não está se esforçando demais com todo o treinamento que tem feito. Tai não quer admitir, mas ela sabe que ele está lá se esforçando porque acha que é fraco. Mas Misumi não o vê assim. Ela se lembra dos velhos tempos, quando eram vizinhos. Eles não eram super próximos ou nada na época, mas quando ela começou o ensino fundamental, começou a sofrer com algumas garotas invejosas, porque estava arrasando com aquele mecha branco estiloso e Kiro não estava por perto para fazer com que elas sumissem. Então Misumi ficou à mercê das maneiras cruéis e felizes na tesoura delas. Mas então Tai apareceu e acabou com aquela merda cortando o próprio cabelo sem dizer uma palavra. Seu gesto deixou os agressores chocados, e eles fugiram como cachorrinhos assustados. Quando as meninas foram embora, Tai largou as tesouras e disse a Misumi que estava planejando cortar o cabelo de qualquer jeito, então ela não precisava se preocupar. Ela ainda se sentia mal por isso, mas ele insistiu que não era nada. E a partir desse dia, eles se tornaram super próximos. Ele a protegeu o tempo todo, então ela está dizendo a ele que não precisa mais se desgastar tanto. Passa algum tempo e Tai acorda uma manhã conseguindo parar aquele despertador explosivo antes de começar a tocar novamente. Ele atravessa o corredor sem acionar nenhuma daquelas malditas armadilhas. Ele entra na sala de estar e cumprimenta Shinzo, que mais uma vez tenta ligar a TV com uma maldita arma. A mira dele melhorou, e agora ele consegue acertar o botão de ligar, mas mudar de canal ainda é um pouco complicado para ele. Então Shinzo lhe dá algumas dicas sobre como reduzir o recuo ao disparar a arma. Logo depois, Shin entra na sala e fica impressionada como o diabo que Tai agora consegue ligar a TV com facilidade. Ela veio para dar a Shinzo alguns dos dados de desempenho do Tai que ela analisou para ele. Tai está muito grato por toda a ajuda que estão dando a ele, mas ele tem uma pergunta que está morrendo de vontade de fazer. Ele pergunta a Shin por que diabos Shinzo está sempre relaxando em uma lata de lixo. Mas a resposta é bem simples. O cara é apenas super tímido e preguiçoso, então ele quase nunca sai daquele mini tanque que construiu para si mesmo. Mas isso não é o ponto. Ela diz a Tai para se apressar porque ele tem que encontrar Nano para aprender a lidar com gás venenoso. Enquanto ele sai, Shinzo diz que acha que Tai tem um talento real para essa parada de espião. Mas embora Shin concorde que ele está progredindo muito, ela sabe que é tudo por causa do próprio esforço dele. Mais tarde, Futaba e Kengu passeiam pelo corredor e encontram Tai e Nano fazendo treinamento de gás nervoso. Kengu tenta se intrometer, mas Futaba dá-lhe um chute para que Tai possa treinar em paz, embora ela sinta que algo está errado. Mais tempo passa e Tai desliza pela sua rotina matinal sem problemas. Misumi está realmente orgulhosa de até onde ele chegou em apenas 3 semanas morando aqui. Ele pede a ela para passar o leite, mas há uma coisa a qual ele ainda não se adaptou, aquelas doses leves de veneno. Então, mais uma vez, ele é forçado a correr para o banheiro. Mas ele também ainda não descobriu como decifrar os códigos na porta. Kengo vai ajudá-lo antes que ele tenha um acidente, mas quando chega lá, encontra Tai desmaiado no chão. Todos correm para ver como ele está, e Futaba pede a Nano para preparar algum remédio para ele. Mais tarde, Tai acorda na mesa de diagnóstico da Nano e, por sorte, tudo que ele tem é uma febre por estar extremamente cansado. Se ele descansar o resto do dia, deve ficar bem, ou pelo menos ficaria bem se não tivesse ferimentos tão sérios. Futaba percebeu que ele está escondendo algo já faz um tempo, porque não tem como ele alcançar esses resultados incríveis sem tomar algumas medidas drásticas. Ele manteve isso em segredo com a ajuda dos outros e Futaba está completamente decepcionada com Nano por se autodestruir assim. Tai diz a ela que não é culpa dos outros porque eles tentaram impedi-lo de ir com tudo, mas ele foi teimoso pra caramba e implorou até eles cederem porque ele quer proteger a senhorita Yumi o mais rápido possível. Futaba dá um tapa na cabeça dele por ser tão tolo e não perceber que não pode cuidar da Miss Yumi se não cuidar de si mesmo primeiro. Ela entrega a ele um livro sobre noções básicas de decifração de códigos para que ele tenha algo para fazer enquanto se recupera de seus ferimentos, e Tai agradece por ela ser tão atenciosa. Mas assim que ela sai, Futaba pensa consigo mesma que a resiliência de Tai é inacreditável. A maioria das pessoas já teria quebrado muito antes de seus corpos cederem se forçassem ao limite como ele fez. Mas Tai continua a treinar bastante por Miss Yumi, e isso pode significar que ele tem o que é preciso para protegê-la afinal.
Alguns dias depois, Tai está completamente curado e finalmente consegue destrancar a maldita porta do banheiro por conta própria, e isso é motivo de celebração. E já que ele venceu todas as armadilhas na casa, ele consegue acesso de administrador para desligá-las e é oficialmente reconhecido como Yakuza. Futaba pessoalmente o apoia por todo o trabalho duro que ele tem feito no último mês, mas de agora em diante ele vai receber aquele treinamento intenso da família Yakuza, então é melhor estar preparado. Shinzo tira uma camisa de 100 kg para Tai usar. A tensão aumenta a dificuldade das armadilhas, então Tai enfrenta um treinamento ainda mais brutal logo de cara. Mais tarde, vemos a Miss Yumi cozinhando muito para a família, fazendo sua coisa habitual ao adicionar um toque de veneno. Mas do nada, Tai a surpreende com uma pergunta sobre usar um sutiã. Ele tenta explicar que estava praticando seus disfarces, mas ela não quer ouvir. Então Kengo aparece e se oferece para ensinar Tai, mas acaba zombando dele. Shinzo aparece se perguntando qual é a confusão, então Tai arranca o disfarce de Kengo. Ishiro entra na conversa dizendo que está prestes a ir em uma missão e tenta conseguir um beijo da senhorita Yumi, mas ela apenas o afasta. Acontece que Shinzo também está indo em uma missão, e Tai está preocupado com ele. Mas Shinzo diz que é só uma coisinha básica onde eles têm que pegar a placa original para algum dinheiro falso. Tai não consegue acreditar que isso é considerado uma missão fácil, então Shinzo lhe entrega algo antes de sair. A próxima coisa que vemos é Tai e Miss Yumi indo para a escola e de repente uma bola de beisebol voa na direção deles. Mas Tai a pega como se não fosse nada, jogando-a de volta com muita velocidade e o treinador imediatamente o convida para entrar no time. Durante o intervalo do almoço, a senhorita Yumi menciona como o treinamento dele o deixou super-humano e diz para ele ter cuidado para não revelar sua identidade. Depois da escola, a senhorita Yumi cuida de toda a papelada da família e a mente de Tai fica impressionada com a forma como ela lida com tudo. Mas ela diz a ele que se acostumou e que é sua responsabilidade como chefe. De repente, ela percebe que algo está faltando, então decide fazer uma visita a Kengo. Tai não consegue acreditar na bagunça do quarto de Kengo e Miss Yumi o repreende por esquecer de anexar a papelada ao relatório. Kengo ignora como se não importasse e Tai sugere que eles procurem no quarto, mas Kengo diz que não adianta porque ele nunca fez o maldito relatório. Ele sai totalmente nu e a senhorita Yumi diz para ele se cobrir na frente dela, mas Kengo menciona que costumavam tomar banho juntos quando eram crianças. A senhorita Yumi decide puni-lo, mas Kengo passa correndo por eles. Tai tenta detê-lo, mas Kengo se disfarça como a senhorita Yumi, pegando Tai de surpresa e fazendo-o hesitar, e então ele foge. A senhorita Yumi ativa o modo de hibernação e a casa toda entra em bloqueio. Enquanto isso, vemos Shinzo esgueirando-se por um duto, usando óculos de raio-x para ver o que está acontecendo. Ele percebe que a segurança está mais rígida do que esperava e então o diretor do lugar aparece. Ele está se sentindo bem porque as coisas parecem estar indo de acordo com o plano, mas parece que há alguém mais puxando as cordas. Shinzo tira 2 guardas e consegue pegar a placa original, mas de repente o alarme dispara. Pegamos Miss Yumi e Tai procurando por Kengo, verificando se ele está escondido com um dos outros irmãos, mas ninguém o viu. Eles até espiam o quarto de Ishiro, mas está cheio de fotos de Miss Yumi, então decidem continuar procurando. Os outros 3 irmãos se juntam a eles, curiosos sobre o que está acontecendo. De repente, eles percebem que Kengo estava se disfarçando como eles antes. Eles ouvem Kengo rir e o veem surgir de uma maldita pintura, mas ele foge rapidamente. Tai vai atrás dele, mas quando viram a esquina, Kengo escapa. Misumi se perguntou o que aconteceu e Tai apontou para um túnel. Misumi não pode acreditar que há uma passagem secreta que ela não conhecia e está irritada porque Kengo escapou. Ela suspende o lockdown e eles voltam para o quarto de Kengo para terminar a papelada. Mas então Misumi de repente coloca algemas em Tai e o chama de Kengo. Tai fica todo confuso e pergunta o que diabos está acontecendo. É nesse momento que Misumi solta a bomba de que sabia que o plano de Tai era enganá-la para desativar o bloqueio. Ela também aponta como o verdadeiro Tai sempre a deixa passar pelas portas primeiro. Então Kengo admite a derrota e concorda em fazer sua droga de papelada. A próxima coisa que vemos é Tai devorando um pouco de curry quando uma ligação chega. É Shinzo e ele está surtando porque havia mais inimigos do que o esperado, e ele está ficando sem armas. Acontece que, apesar de ser um especialista em armas, ele é totalmente covarde quando não tem nada com que lutar. Então Misumi pede ajuda a Tai. Vemos Tai segurando um pacote e esgueirando-se para dentro da instalação, mas então um sujeito aparece de repente atrás dele. Ele se lembra do treinamento com Shinzo, então reage e desarma a arma do cara, derrubando-o. Mais pessoas começam a vir em sua direção e Tai consegue perceber que são 3 delas. Ele consegue derrubar 2, mas o terceiro está prestes a chamar reforços. É quando descobrimos que Shinzo deu a ele uma arma, então ele decide usá-la. A maldita coisa dispara eletricidade e frita o rádio. Tai chega até Shinzo, que instantaneamente o abraça e admite que estava morrendo de medo.
Ele acaricia sua nova arma e Tai sugere que se movam, mas de repente eles são avistados. No entanto, Shinzo volta ao modo durão e rapidamente os desarma. Eles fogem e Shinzo lida com os guardas como se não fosse nada. Eles se dirigem para a saída, mas há um atirador de elite e Tai leva um tiro na perna. O cara ameaça acabar com Tai e diz a Shinzo para largar sua arma. Shinzo vê Tai sangrando e joga sua arma. Em um flashback, Misumi diz a Tai que ele pode dar a Shinzo qualquer coisa como arma, contanto que o faça se sentir confortável. Então, Tai de repente joga a ele um maldito garfo e Shinzo o usa para destruir a arma do cara, e ele conseguiu acabar com ele. Eles conseguiram escapar e ambos pediram desculpas por terem estragado tudo. Tai está preocupado porque Shinzo está sem balas, mas ele sabe que precisa se acostumar com isso e ficar mais forte porque precisa proteger a família como o irmão mais velho. Na noite seguinte, vemos Tai ao telefone com Misumi que o está convidando para um encontro. Mas então, de repente, aparece um carro e um cara aleatório surge. Então Tai desliga na cara dela. O cara se aproxima e se apresenta como Seigi, um policial, e começa a bombardear Tai com perguntas. Eles vão para uma delegacia, onde Seigi mostra uma foto de Tai de sua última missão, e Tai começa a ficar nervoso, se perguntando como diabo Seigi a encontrou. Seigi solta uma bomba e mostra a Tai vídeos dele durante os eventos recentes, achando que ele é o responsável por toda a confusão que aconteceu. Ele simplesmente chama Tai de criminoso e ameaça prendê-lo. Mas então Seiji começa a pensar que Tai está trabalhando com alguma organização secreta. Então oferece-lhe um acordo, dedure todo mundo e ele receberá uma punição mais leve. Tai não quer saber de nada disso e diz que não sabe de nada. Seiji tenta lhe dar um pouco de água, mas Tai sabe que essa merda está misturada com soro da verdade. Então ele se recusa a beber. Seiji força na boca dele, mas Tai faz um movimento esperto e segura com um balão e continua se fazendo de bobo. Do nada, Seigi o ataca e Tai percebe que há corpos mortos na sala. Seigi explica que acabou de eliminar um traficante de drogas, gabando-se de como não tem medo de fazer justiça com as próprias mãos. Ele agarra Tai e ameaça matá-lo, mas então vê um fio e percebe que Shiro está envolvido. Tai diz a Seiji que ele não sabe de nada. Seiji está prestes a dar um soco, mas Tai desvia e o soco acaba atravessando a parede. Enquanto isso, Shiro está ouvindo e começa a zombar da performance patética de Seiji. Tai exige uma explicação e Shiro revela que Seigi é seu amigo, e ele tem encoberto as atividades da família em troca de ajuda nas suas investigações. E Shiro pergunta se Tai passou no teste e explica que Tai não os delatou, e está ansioso para trabalhar com ele. Seiji menciona que tem um grande trabalho para Ishiro, então percebe que é hora de sua próxima missão e decide partir. No dia seguinte, Tai está exausto porque não conseguiu dormir o suficiente, e Misumi está toda preocupada com ele. Ishiro entra na sala de aula e anuncia que será o professor substituto. Ele começa a dar uma palestra e Tai está prestes a desmaiar. Então, ele sente um giz maldito vindo em sua direção à velocidade da luz. Ele desvia bem a tempo, o giz deixa um buraco na parede, e Ishiro usa código Morse para se comunicar, dizendo a Tai que ele precisa aprender a controlar seus padrões de sono. Ishiro começa a falar sobre golfinhos e como eles não dormem como os humanos. Ele diz que eles simplesmente desativam uma parte do cérebro para descansar. O cara diz a Tai que ele precisa aprender essa habilidade, mas Tai acha que é impossível porque os humanos precisam dormir para sobreviver. Ishiro avisa Tai que vai jogar mais giz nele se flagrá-lo dormindo. Mas então Misumi intervém e diz a Ishiro para recuar, achando que ele está apenas tentando torturar Tai. Ele está feliz que ela está falando com ele, e ela diz para Ishiro parar de tornar a vida de Tai miserável. Mas Tai assegura a ela que pode passar no teste de Ishiro. Mas Ishiro de repente tira uma cápsula e a esmaga, enchendo a sala inteira com gás sonífero. Misumi coloca uma máscara de gás e fica irritada porque todos desmaiam. Ishiro vê Tai dormindo e começa a jogar muito giz nele, mas Tai se defende como um chefe. Misumi fica chocada porque vê que Tai consegue se mover mesmo quando está dormindo. Ishiro percebe que Tai está meio acordado e começa a jogar ainda mais giz, mas Tai desvia de todos como um verdadeiro ninja. Ishiro fica impressionado e continua jogando giz até a aula acabar. Mas naquela noite, descobrimos que Tai não consegue mais voltar para aquele estado de meio acordado. Todo mundo acha ele estranho porque o vem andando enquanto dorme e tal. No dia seguinte, Tai está lendo um manual sobre como namorar como um espião. Ele percebe que não tem passado tempo suficiente com Misumi, e está com medo de que o relacionamento deles possa ir por água abaixo. Ele está prestes a convidá-la para sair quando recebe uma ligação de Seiji. Seiji diz que há uma missão urgente e Tai tem que ir. Então, Tai vai para um parque de diversões e Seiji diz para ele pegar um casal perigoso que está causando problemas com suas armas. Mas Seiji não faz ideia de como eles são, então diz para Tai ficar de olho em qualquer comportamento suspeito. Mas Tai percebe que está chamando a atenção porque está sozinho no meio de um mar de casais.
Nesse momento, Misumi aparece e diz que sabe o que está acontecendo e que vai ajudá-lo a se misturar. Ela até aponta algumas pessoas suspeitas por perto. Ela diz a ele que pode cuidar de si mesma, então ele não precisa se preocupar com ela. Ele vê um casal fofo se divertindo, com o rapaz elogiando a roupa da garota. Então Tai tenta copiá-lo e diz a Misumi que ela pode liberar alguns chutes altos incríveis com sua roupa. Mas ela apenas diz a ele que é fácil se mover com ela, e ele percebe que está tendo dificuldade em mantê-la entretida. Eles veem um casal meio suspeito indo para a montanha-russa, então eles decidem segui-los. Todo mundo está se divertindo no brinquedo, mas Tai acaba adormecendo porque não é nada comparado ao seu treinamento intenso. Após o passeio, Misumi e Tai ficam de olho no casal e percebem que eles não são tão perigosos quanto parecem. Então eles veem outro casal e acham que eles parecem encrenqueiros. Então Tai decide segui-los enquanto eles vão para outra atração, mas do nada eles começam a se atracar, se beijando e tal. Tai percebe que são apenas um casal normal curtindo. Misumi vê outro casal suspeito e Tai decide observá-los enquanto tomam um café. Ele ouve o cara falando sobre um item especial e indo em direção ao bolso. Tai começa a pensar que ele tem uma arma, mas ele puxa um maldito anel e pede a mulher em casamento. Tai fica frustrado porque não está conseguindo nenhuma pista. Vemos ele segurando uma rosa, pensando em fazer Misumi feliz. Mas então ele ouve o doce casal começar a discutir, e não pode acreditar que isso está acontecendo porque eles estavam tão próximos durante os passeios. De repente, eles sacam suas armas e Tai percebe que eles são seus alvos. Todo mundo começa a surtar enquanto eles começam a se atirar um no outro, então Tai se esconde. Ele vê sua rosa sendo destruída e fica irritado. Ele saca suas balas elétricas e os derruba. A polícia aparece e os prende, e Seiji agradece a Tai pela ajuda, dizendo que ele fez um bom trabalho. Mas caramba, Ishiro descobre sobre isso e fica super chateado porque Tai saiu com Misumi. Vemos Tai e Misumi relaxando na roda gigante, e Misumi menciona como eles conseguiram aproveitar todas as atrações. Tai se pergunta por que ela não quis andar na roda gigante até depois de terem ido nas outras atrações. Ela explica que quer ver o pôr do sol com ele. Ele entrega a rosa para ela, dizendo que ficou estragada durante o tiroteio, mas que ainda quer agradecê-la por tudo o que fez. Ela aceita, e eles passam o resto do dia juntos, curtindo. De volta à casa, vemos Shen completamente esgotada, após finalmente completar sua missão. Ela está prestes a desmaiar, mas do nada, uma garota misteriosa invade seu sistema. Shen não aceita isso e luta contra a hacker. Vemos ela no jogo perseguindo um porco-espinho, mas a garota desliga o computador, deixando ela escapar. Quando ela liga o sistema novamente, percebe que a garota roubou fotos de Tai. Na manhã seguinte, Tai e Misumi esbarram em Shen. Eles se perguntam por que ela parece tão acabada, e ela menciona o hacker, e como é suspeito, porque ele só tirou fotos de Tai. E isso dá a Tai uma sensação ruim. Tai e Misumi vão para a escola, pensando no que o hacker poderia estar atrás. Mas do nada, eles são parados por algumas agulhas e vemos a garota misteriosa. Tai tenta escapar, mas eles não conseguem se livrar dela, então ele se prepara para lutar. A garota ataca-o diretamente, mas ele consegue empurrá-la para trás. Ela confessa seu amor por ele, mas também revela que está tentando matá-lo. Misumi a reconhece como Ayaka, a espiã caçadora de homens. Ayaka não gosta desse apelido, mas Misumi explica que ela usa suas habilidades de espiã para rastrear caras por quem se apaixonou e os apunhala com suas agulhas. Ayaka revela que se apaixonou por Tai depois de assistir a um vídeo dele na Dark Web, mas isso acabou colocando uma recompensa por sua cabeça. De repente, ela joga suas agulhas para cima e vemos que há outras pessoas vindo atrás de Tai por causa dessa recompensa. Mas Ayaka começa a perder a cabeça, querendo Tai só para ela. Tai solta a bomba de que ele é casado com Mizumi, então ele não pode deixar que o matem. Ayaka desaba ao ouvir isso, desejando poder matar Misumi agora. Mas ela revela que Ishiro deu permissão para ela mirar em Tei, com a condição de que ela não toque em Mizumi. Tai e Misumi não conseguem acreditar que Ishiro aprovaria isso, e Ayaka começa a jogar agulhas ao redor deles. Mas ela deixa claro que os verá novamente em breve antes de sair. Eles chegam à escola e Ayaka é apresentada como a nova aluna transferida. Ela acaba sentando-se ao lado de Tai, e enquanto se dirige para o assento, ela tropeça e lança uma agulha nele, mas ele consegue pegá-la. Vemos Tai passando o dia, tentando desviar das tentativas de assassinato de Ayaka. Ele almoça com Mizumi e continua desviando dos ataques de Ayaka. Ayaka começa a ficar desesperada, então usa suas agulhas em todos os outros da classe, dizendo que injetou neles um veneno controlador da mente. Ela ordena que eles contenham Tai e todos o seguram. Ela se prepara para acabar com ele, mas Misumi intervém, dizendo que ela cruzou a linha. Mas nesse momento, o caçador de recompensas de antes aparece e começa a atirar em Ayaka por vingança. Misumi a empurra para fora do caminho e Tai saca sua arma e atira no cara. Ele verifica como está Misumi, e Ayaka se pergunta por que ela a salvou.
Misumi explica que está feliz porque agora a outra pessoa que vê o quanto Tai é incrível. A Ayaka a vê como um anjo e se apaixona por ela. Enquanto vão para casa, a Ayaka se agarra a Mizumi, e agora quer matar Tai para ter Mizumi só para ela. Tai não está gostando disso, mas então recebe uma ligação de Shen. Encontram-se com ela no quarto dela e esse é o Shen sempre procurando pessoal para jogar. Tai está confuso, mas o Shen começa o jogo, dizendo que eles têm que derrotar os inimigos que aparecem. Eles começam a jogar e o Shen diz que é hora do chefe. Tai fica chocado que está acontecendo tão rápido, mas eles enfrentam um monstro trem. Tai aperta os botões freneticamente, e eles conseguem derrotar o chefe. Logo em seguida, no noticiário, relatam que um trem desgovernado parou de repente. Shen revela que hackeia os sistemas de seus alvos, e transforma isso em um jogo. Ela tem que vencer o jogo para completar seu trabalho. Ela menciona que não pode sempre fazer isso sozinha, e mostra um helicóptero prestes a cair em uma usina de energia. Eles se preparam para o próximo jogo, e eles têm que lutar contra um dragão. Shen entrega a Tai um item de revivificação para o caso, e ela começa a lutar contra esses monstros, Ishiro. Tai luta contra eles, mas de alguma forma ele ativa o modo Deus, e Shen surta, gritando com ele por usar trapaças. O dragão se aproximando do alvo, mas Shen executa um movimento de combo, desviando do sopro do dragão e derrotando-o. Tai impressionado pra caramba, mas o jogo não acabou, pois inúmeros dragões aparecem de repente, e vemos que é um enxame de drones. Shen pensando que é o fim do jogo, mas Tai tem uma ideia. Ele usa o item de reviver para trazer o dragão de volta, e eles começam a derrubar os drones. O helicóptero os derruba, e Shen impressionado que está funcionando, mas alguns drones escapam até que a Ayaka aparece do nada e os derruba, determinada a tirar algumas fotos da senhorita Yumi. Tai e Shen acabam com o resto dos drones, e finalmente concluem a missão. Shen elogia Tai pelo plano dele, mas ela insiste em jogar mais jogos com ele, recusando-se a deixá-lo sair. Um tempo depois, temos esses dois espiões impressionantes que acabaram de concluir uma missão louca, e um deles, que se chama Oga, está fazendo uma pausa e lendo a última edição da Spice Monthly, que colocou Tai na capa. Oga fica chocado com todas as conquistas incríveis que Tai está realizando, mas Sui, seu parceiro, não liga porque não tem a ver com suas missões. Enquanto isso, de volta à mansão da Yakuza, Tai está relaxando quando recebe uma ligação de Nano, que está procurando uma carona para casa. Tai está no meio do aquecimento de seu treino, mas concorda em ajudar e pergunta onde ele está agora, e Nano revela que está em um laboratório malvado. Tai precisa de mais informações, então Nano explica. Esse laboratório estava criando algumas armas biológicas sérias, como gás tóxico. A missão de Nano era infiltrar-se nesse lugar e desativá-lo, e ele mandou bem, mas agora está segurando uma bomba chamada Sodom, carregada de germes. Se essa merda explodir, vai destruir tudo num raio de 10 km. Sem dúvida, tirar essa coisa pra fora é muito arriscado, então Nano decide comer isso em vez disso. Tai está um pouco assustado porque Nano acabou de engolir uma maldita arma biológica, mas ele explica que seu corpo é muito bom em desintoxicar as coisas, então não será capaz de matá-lo. Mas vai levar cerca de 3 horas para neutralizar o gás tóxico no sistema dele, e como efeito colateral, ele vai desmaiar. Sorte do Nano que ele já desmaiou todo mundo no laboratório, então não há perigo imediato. Mas ele quer que Tai venha buscá-lo antes que os outros funcionários do laboratório percebam e comecem a persegui-lo. Tai entende a situação e se prepara, pronto para ir ao laboratório, mas quando ele chega lá, algo parece estranho, tipo um clima bem suspeito. Ele permanece em alerta máximo, verificando cada canto, mas não há sinal de segurança em lugar algum, até que ele tropeça nos corpos dos guardas de segurança. E é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Os guardas já estão apagados e o sistema de segurança foi violado, mas isso não é o estilo de Nano, então ele está se perguntando quem diabos está por trás de tudo isso. Ele está perdido em seus pensamentos por um segundo quando um dos guardas que não está apagado aponta sua arma para Tai. Mas antes de apertar o gatilho, esse guarda é jogado contra a parede por uma bola e corrente, e quem o salva não são outros senão Sui e Oga de antes. Sui está surpreso que Tai também está em uma missão aqui, então eles se apresentam como parte do Rindiku, uma equipe de espiões do governo. Tai já ouviu falar do Rindiku antes. Ao contrário dos espiões freelancers da família Yakuza, esses caras do Rindiku são a elite. Eles recebem ordens diretamente do governo. Sui explica que foram enviados aqui para fechar este laboratório e ele pede uma atualização a Oga. Então Oga começa a escutar, ouvindo os passos de 5 pessoas no prédio, e isso não é tudo. Ele consegue literalmente sentir o cheiro das armas deles, então ele sabe que estão armados. Essa informação diz a Sui que o laboratório principal que estão procurando tem que estar no subsolo, então ele se despede de Tai porque eles têm sua própria missão para cuidar. Mas Oga não vai deixar a chance de se unir a Tai e escapar. Ele agarra Tai e o arrasta.
Então, do nada, um guarda se aproxima de Tai e dispara 2 tiros nele, mas Tai desvia dos dois como um ninja e contra-ataca, impressionando Oga. Eventualmente, eles chegam ao laboratório que procuram, e Tai não perde tempo correndo para ajudar Nano assim que o vê. Mas então Oga tenta matar Nano com sua bola de aço, e Tai tem que bloquear isso com sua faca, quebrando-a no processo. Oga diz a Tai para se afastar, porque é perigoso para ele interferir assim. A missão deles é neutralizar este laboratório. Tai não entende porque eles também querem matar Nano. Sui explica que eles vêm monitorando este laboratório há algum tempo, então sabiam tudo sobre Nano se infiltrando no laboratório. E como Tai sabia a localização de Nano, foi moleza para eles encontrarem este lugar. Mas agora que Nano engoliu aquela arma biológica, ele se tornou uma grande ameaça à segurança nacional. Então eles precisam eliminá-lo para completar a missão. Sui diz diretamente para Tai sair do caminho para que ele possa matar Nano, mas de jeito nenhum Tai vai simplesmente ficar parado assistindo seu cunhado morrer. Então Tai se coloca cara a cara e declara que se Oga e Sui querem eliminar Nano, eles terão que passar por ele primeiro. Ele está pronto para detoná-los, e Oga tenta avisá-lo para pensar 2 vezes, mas já é tarde demais. Sui já ativou suas habilidades loucas e passa por Tai com sua espada, cortando a arma e o corpo de Tai no processo. Ele poderia facilmente ter acabado com Nano agora, mas está tentando provar um ponto sobre como as emoções de Tai são uma fraqueza completa. Ele confiou nesses espiões que nunca tinha conhecido antes e estava tão relaxado que hesitou em atirar neles primeiro. Oga reclama sobre como Sui sempre age assim, então ele estava prestes a tentar pará-lo. Mas então ele se lembra de que Sui é poderoso demais para ele lidar, então recua. Sui vai até Nano, prometendo fazer com que sua morte seja o mais indolor possível. Mas Tai ainda está implorando para ele não fazer isso. Sui chama Tai de patético, pensando que ele pode resolver as coisas pedindo educadamente. Mas bem antes de terminar o trabalho, Nano desperta ele e diz a Sui para esperar. Ele explica que seu corpo já terminou de detoxificar o gás e ele tem um teste de PET como prova. Ele não dá a mínima se Sui ainda quer matá-lo de qualquer maneira, mas ele pelo menos quer cuidar dos ferimentos de Tai antes que ele sangre até morrer. Sui para e guarda sua espada porque não tem razão para matar Nano se ele realmente desintoxicou o veneno. Ele diz que aceitará o teste do adesivo como prova de que sua missão foi um sucesso, e antes de ir embora, ele entrega a Nano um creme para curar cortes para que ele possa tratar Tai. Mas se Tai está realmente tão fraco, Sui acha que pode ser melhor para a família Yakuza se ele realmente morrer. Sui e Oga saem, e Nano tenta desesperadamente cuidar de Tai para que ele não morra. Quando Tai se recupera, ele se vê mantido em cativeiro por Ishiro, com uma chama bem na sua cara, e ele não sabe o que está acontecendo. Ishiro mostra a Tai que ele apareceu na capa da revista Spy novamente, mas desta vez é tudo sobre como Tai foi derrotado pelos espiões Hinadiku. Eles até chamam de a queda da família Yakuza. Ishiro está muito bravo com isso, e vai caçar o jornalista que escreveu esse artigo mais tarde. Mas por agora ele está colocando toda a culpa em Tai pela Yakuza estar pegando toda essa má reputação, mesmo que uma grande parte disso seja por causa das próprias ações de Ishiro. Mas o que o deixa mais furioso é que Tai quase fez Nano ser morto porque ele é fraco demais. Se fosse por Ishiro, ele preferiria que Sui eliminasse Tai, mas então Nano e Misumi aparecem e logo acabam com a intimidação de Ishiro. Misumi vai libertar Tai de suas restrições. Mas quando Tai finalmente consegue falar, ele diz que não culpa Ishiro por estar bravo, porque é verdade que ele estragou o nome da família Yakuza. Nano tenta lhe dizer que Tai é a razão de ele ainda estar respirando. Mas Tai não vê dessa forma porque acha que tudo o que fez foi atrasar Sui por alguns segundos porque é fraco pra caramba. Então Ishiro se aproxima, gira Tai e diz que ele nunca vai fazer nada significativo o suficiente para abalar a família Yakuza. Mas se ele realmente quer assumir sua derrota, a única coisa que precisa fazer é ficar mais forte e se vingar de Sui. Em outro lugar, vemos Sui relaxando em um trem e diz a esse cara para se mover. Mas o cara não se mexe, porque suas pernas são longas, e há bastante espaço para Sui em outro lugar. Mas Sui leva para o lado pessoal e rasga as roupas do cara antes de ir embora para encontrar outro lugar como se não fosse nada. E quando ele se acomoda, finalmente menciona algo que o incomoda há um tempo e pergunta a Tai o que diabos ele acha que está fazendo com esse disfarce muito suspeito. Tai percebe que foi descoberto, e Sui pergunta se ele está ali para tentar se vingar da última luta. Mas esse não é o plano de Tai. Mais cedo, Ishiro revelou que os espiões de Hinadiku têm suas próprias habilidades únicas. Então, se Tai quer derrotá-los em uma batalha de espiões, ele tem que pegar cada maldita informação que puder sobre as habilidades deles. É por isso que Tai diz a Sui que vai aprender tudo o que falta como espião observando Sui. Esta é a primeira vez que Sui ouve alguém dizer que vai espioná-lo, mas ele não tem objeções e diz que Tai pode fazer o que quiser, mas não acredita que Tai vai conseguir acompanhá-lo e sua habilidade rápida.
Tai estava tendo dificuldade em acompanhar Sui, e se lembra do que Ichiro lhe dissera sobre a técnica de movimento Rinnejiku. É o jeito secreto deles de andar silenciosamente a velocidades loucas, ajudando-os a se esgueirar, seguir e combater. Sui é um dos líderes de esquadrão na Rinnejiku, é mestre nessa parada. Então Tai tem que realmente se concentrar para ao menos notá-lo. Mas Tai não vai desistir. Ele tem que fazer o que for preciso para acompanhar Sui. Mas cara, o Sui fica realmente irritante quando o Tai começa a acompanhar o ritmo dele. Então ele tira sua espada e rasga todas as roupas de Tai, deixando-o ser pego pela polícia da estação. Mas o Tai não vai recuar. No dia seguinte, enquanto Sui e Yoga estão em uma missão, Tai os segue de perto e Sui se irrita novamente, arrancando as roupas de Tai mais uma vez. O terceiro dia chega, e Sui e Yoga estão relaxando ao lado de um prédio, almoçando, e Tai ainda está logo atrás deles. Então Sui pega sua espada e corta as roupas de Tai novamente. Depois de uma semana inteira, Sui e Yoga estão em outra missão, e Tai ainda os está seguindo. Yoga está realmente impressionado com o quanto Tai melhorou em apenas uma semana, mas Sui não poderia se importar menos. Ele se aproxima para cortar as roupas de Tai mais uma vez, mas desta vez, Tai consegue desviar o suficiente para salvar suas calças de serem cortadas. Sui está começando a perceber que talvez, só talvez, Tai esteja realmente melhorando, mas ele ainda assim segue em frente e corta o resto das roupas de Tai. Mais tarde naquele dia, Nano entra na cozinha e encontra Ichiro cozinhando o jantar. Nano pergunta se Ichiro viu Tai em algum lugar, e Ichiro diz que o encontrou desmaiado perto da porta, provavelmente porque perdeu para Sui novamente. Mas quando Nano pergunta se Ichiro o carregou para o quarto, Ichiro revela que está usando o corpo de Tai como uma tábua de corte. Nano empurra Ichiro para o lado e verifica se Tai está bem, mas Tai apenas ri e diz que Sui o pegou de novo. Nano não consegue entender por que Tai está se esforçando tanto para seguir Sui. Mas Tai acredita que precisa fazer isso para superar sua fraqueza. Ele acha que é melhor morrer porque ninguém quer um irmão mais velho fracote como ele. Nano não vê assim porque desde o início Tai sempre fez coisas que ninguém esperava. Portanto, não importa o que digam, Tai sempre será legal aos olhos de Nano. No 10º dia de seguir Sui, ele esteve no seu encalço o dia todo. E Sui está realmente impressionado. Mas Sui terminou de brincar com Tai. Ele está pronto para acabar com ele de uma vez por todas desta vez. Então, ele se prepara para atacar, mas Tai está um passo à frente. Ele agarra o braço de Sui, embora ainda seja cortado no processo. Depois de levar tantos golpes da lâmina de Sui, Tai percebe que, enquanto os cortes estão por todo o seu corpo, eles sempre começam do centro. Ele ainda não consegue ver os ataques chegando ou reagir a eles, mas pelo menos agora ele pode sobreviver ao ataque de Sui. Ele joga Sui através do quintal e agora Sui entende porque Tai entrou para a família Yakuza. Então, Sui não está mais tentando se livrar dele. Ele chama Oga para ajudar a tratar os ferimentos de Tai. Oga sai do esconderijo e começa a cuidar de Tai. Ele não acredita que Tai tenha conseguido escapar da espada de Sui, mas Sui sabe que Tai não escapou de verdade. Ele apenas memorizou os movimentos de Sui, então ele sabia quando o ataque estava vindo. Mas mesmo assim, isso é muito impressionante. No final das contas, aquele artigo sobre Tai levando uma surra acaba sendo esquecido, mas Tai ainda tem um monte de problemas para lidar porque agora há artigos sobre ele estar pelado pela cidade toda, e as pessoas acham que ele é um tarado esquisito agora. Então, mais tarde, há uma festa louca acontecendo organizada por alguns políticos Bouji, e os espiões de Rinnejiku deveriam lidar com algumas coisas lá. Mas eles estragaram completamente a missão. Os espiões estão pedindo desculpas ao chefe por não conseguirem cumprir. Mas os políticos têm estado extremamente alertas ultimamente, então tem sido realmente difícil de entrar porque a segurança está super rígida. A chefe nem está se preocupando porque ela sabia que ia acontecer daquele jeito. Mas ela tem um plano incrível para quebrar a segurança deles, e vai envolver o Tai. No dia seguinte, o Tai está no parque com a Misumi, e ele está super empolgado de estar com ela porque ela pediu a sua ajuda para uma tarefa. Mas ele está muito curioso sobre para que ela precisa de todas aquelas coisas na mochila dele. Eventualmente, eles esbarram com um dos velhos amigos de Misumi. Acontece que é Sui, e a mente de Tai fica impressionada. Misumi explica que conhece Sui porque já trabalharam juntos antes. Mas mesmo assim, ela ainda está meio chateada com ele por quase ter eliminado Tai e Nana. Sui não espera que ela o perdoe, e ele também não está arrependido, pois estava apenas cumprindo sua missão. Ele então pediu que se apressassem, já que o líder dele estava esperando sua chegada. Um tempo depois, eles chegam a um enorme prédio de escritórios. Mas essa nem é a base principal, porque a verdadeira base de Rinnejiku é o café ao lado. Todos se juntam e Sui vai até o caixa para fazer seu pedido absurdamente longo. Quando termina, ele digita um código e uma porta secreta se abre debaixo deles. A mente de Tai fica novamente surpresa, mas Sui disse que era natural para a organização secreta de espionagem do governo estar localizada no subsolo. Eles ainda têm algumas centenas de metros para percorrer até chegarem ao escritório principal.
Sui oferece um pouco de chá a Misumi enquanto ela descansa no colo dele, mas Tai não está gostando porque ela é sua esposa. Mas Sui diz que é arriscado demais deixá-la ir sozinha, então ele a está mantendo segura por agora. E Tai vê exatamente o que ele quer dizer, porque um monte de flechas e lasers começam a voar em sua direção. As armadilhas fazem parte do treinamento de segurança e espionagem da base Rindiku, então o Tai deve ficar atento ou vai acabar frito antes mesmo de chegarem ao chão. Depois de alguns segundos loucos desviando de lasers, Sui e Tai finalmente chegam ao térreo, mas as armadilhas ainda não acabaram. Do nada, uma pedra enorme vem caindo direto em cima do Tai. Mas justo quando você acha que ele vai ser esmagado, o chefe do Rindiku surge do nada e simplesmente destrói aquela coisa com um soco. Depois disso, ela dá as boas-vindas a Tai e Misumi, mas está se perguntando se esse cara fofinho tem força suficiente para manter Misumi segura. Todos se acomodam para uma reunião, e vemos a chefe devorando as guloseimas de dar água na boca que Misumi fez Tai trazer até aqui, e ela está super agradecida por isso. Parece que a chefe e Misumi têm um vínculo forte. Misumi explica que Rin e Ichiro eram colegas de classe, então eles fazem chás com a família de vez em quando. Rin não suporta ouvir o nome de Ichiro porque aquele louco obcecado por sua irmã estraga o sabor do bolo dela. Mas ela também sabe o quanto Misumi é adorável, por isso queria que Misumi se casasse com alguém que pudesse protegê-la das loucuras de Ichiro. Mas olhando para Tai, não vai dar certo. Ela ouviu de Sui que Tai era um espião de merda, mas Sui a corrige e diz que ele só queria dizer que Tai era tipo um lixo em qualquer coisa relacionada à espionagem, o que é praticamente a mesma coisa. Misumi defende seu marido e diz que ele tem tanta determinação quanto Ichiro. Rin aceita isso como um fato direto, mas antes que possam continuar com a discussão, Ichiro invade a base como uma bola de demolição. Ele perdeu o sinal do rastreador GPS que plantou em Misumi, e ele sabia que os únicos que poderiam desativá-lo eram os espiões de Rindiku, então ele veio direto atrás dela. Misumi já sabe o que está para acontecer. Rin se levanta para enfrentar Ichiro e diz para ele ir embora porque a mera presença dele está poluindo o ar. Ichiro se recusa a deixar qualquer um ficar com Misumi, exceto ele, então usa seus fios para atacá-la, mas Rin está no mesmo nível que ele. Ela dá um soco direto nos fios dele e o provoca por tentar derrubá-la com um movimento tão fraco. Então Ichiro aumenta o nível e os dois começam a lutar. A luta deles destrói a base em segundos, então eles têm que evacuar todos os espiões para a segurança. Droga, isso é exatamente o que Misumi não queria que acontecesse. Toda vez que Ichiro e Rin estão na mesma área, o bicho pega e eles começam a brigar. Sui tenta intervir para pará-los, mas ele é fraco demais para chegar perto. Misumi se coloca entre eles e manda pararem, mas ambos estão tão envolvidos nas suas animações de ataque que não conseguem parar, então Misumi está em sério perigo agora. Felizmente, Tai consegue puxar a cabeça dela para baixo, a tempo de evitar ter o maxilar destruído, mas ele não tem a mesma sorte. Ele é derrubado e Misumi fica completamente irritada. Ela ameaça nunca mais falar com Rin ou Oshiro se continuarem causando problemas assim. A ideia de perder Misumi faz Oshiro desmaiar, e Rin começa a implorar por perdão. Mas falando sério, Rin tem que admitir que Tai é muito mais durão do que ela imaginava. O cara levou um golpe direto dela e de Oshiro e sobreviveu. A opinião dela sobre ele mudou, então ela quer falar com ele sobre algo quando ele acordar e voltar a sentir o rosto. Ela quer que Tai se infiltre e espione um político. Esse cara tem feito todo tipo de coisa boa, como educação gratuita, pensões e redução de imposto sobre o consumo, as pessoas simplesmente o adoram. Mas Rin diz que muitas de suas conquistas são construídas sobre uma base de pura carnificina. Ele tem 3 dos espiões mais perigosos do mundo, vermelho, azul e amarelo, como seus capangas de confiança. Eles o ajudam com subornos, assassinatos e todos os truques ilegais possíveis para ganhar o favor do público. E com a próxima eleição geral se aproximando, esse político está planejando algo grande. Ele tem sido esperto o suficiente para cobrir todos os seus outros crimes como coincidências até agora, mas recentemente encontraram uma de suas pequenas bombas em um caso não relacionado. Embora seja pequena, essa coisa ainda pode matar alguém de perto. Existem centenas dessas bombas por aí, e até mesmo o falsificador de bombas, que prenderam, não sabe nada sobre o propósito delas. A única pista que tem é um vídeo do comprador usando uma peruca e óculos de sol, parecendo uma cópia cuspida do político em questão. Mas eles ainda não têm provas suficientes para prendê-lo, então precisam que Tai se aproxime e reúna as evidências necessárias antes que pessoas inocentes sejam feridas. Tai pergunta por que estão confiando a ele essa missão. Então Rin explica que Kuroyuri é originalmente do Japão, então ele conhece a organização de espionagem Hinadiku. Este político está em alerta máximo, então eles precisam que Tai se disfarce de garota para se infiltrar no círculo dele. Tai recebe a missão, mas está completamente confuso sobre por que precisa se vestir como uma garota para isso. Rin mostra um anúncio de emprego que Kuroyuri publicou procurando uma moça de cabelo preto, e é exatamente assim que Tai deve se parecer.
Mas antes de eles iniciarem essa missão, Rin relembra a Tai que o destino de centenas de vidas está em suas mãos. Então é melhor ele não estragar tudo. Tai consegue o maldito trabalho, e no próximo comício, Kuroyuri o apresenta aos fãs como Yoko. Mas Tai só quer sair fora e ir para casa. A situação piora quando algumas pessoas que não concordam com as políticas de Kuroyuri aparecem. Elas alegam que tudo o que ele fez só aumentou a diferença entre ricos e pobres. Então um protesto começa e se transforma em um tumulto. No caos, um alto-falante está prestes a esmagar um cara, mas Kuroyuri pula na frente e leva a pancada. Ele pede desculpas se acharam que ele tinha segundas intenções, mas diz que suas intenções são puras pra caramba. Mesmo que sejam contra ele, ainda estão representando a voz do povo, então Kuroyuri está disposto a ouvir pacificamente as reclamações deles. De repente, os manifestantes não estão mais odiando ele, e todos começam a aplaudir. Eles levam Kuroyuri de ambulância por causa dos ferimentos, e ele diz a Tai para voltar ao escritório sem ele. Mas acontece que ele não está ferido de jeito nenhum. Tudo fazia parte do plano dele para conquistar ainda mais o amor do público, e funcionou perfeitamente. Até os ferimentos eram completamente falsos. Ele começa a elogiar seus espiões corruptos e pede para ver suas novas taxas de aprovação. E não é surpresa, elas estão altíssimas. Mas enquanto ele comemora, vemos que Tai estava escondido ali perto o tempo todo. Agora ele sabe com certeza que Kuroyuri é tão mau quanto se imagina, e ele não vai deixá-lo sair impune. Mas por mais que Tai tente, encontrar qualquer evidência dos crimes deles é quase impossível. Só quando Tai está examinando os documentos deles, Kuroyuri e os trigêmeos aparecem atrás dele. Eles perguntam o que diabos ele está fazendo ali, então ele inventa uma desculpa sobre estar tentando organizar as coisas. Realisticamente, tudo o que ele podia fazer era organizar, porque por mais que ele procurasse, não conseguia encontrar absolutamente nada relacionado aos crimes deles. Eles simplesmente cometeram crimes bem na frente dele, e ele não conseguia encontrar uma única pista, mesmo com a ameaça de bomba ainda pairando. Tai está muito confuso. Ele fica observando esses caras o dia todo e não viu eles começarem a rir maleficamente ou nada do tipo por toda a merda duvidosa que fazem. Tudo o que fazem é dançar, e cara, são péssimos nisso. Mas espera, quando Tai olha mais de perto, ele percebe o jogo. Os movimentos toscos não são só porque eles não sabem dançar de jeito nenhum. Eles estão usando isso como um código para se comunicar. Uma vez que ele desvenda esse código, descobre que eles estão falando sobre derrubar uma equipe rival. No dia seguinte, enquanto muitas pessoas importantes estão reunidas em um auditório, ele planeja colocar as bombas porque não conseguiu aplicar seus truques sujos habituais nesses caras. Eles estão todos reunidos em um só lugar, então ele vai acabar com todos plantando as bombas debaixo do palco. Ele não perde tempo, ele aperta aquele botão para detoná-los. Mas caramba, a explosão acontece lá fora na maldita fonte, não onde deveria. Tai está aliviado por ninguém ter se machucado porque ele não teve tempo suficiente para desarmar as bombas. Ele apenas as jogou na fonte para minimizar o dano. Ele acha que interrompeu os planos de Kuroyuri, mas aquele astuto já entendeu que seu assistente deve ser um espião. Não tem como alguém saber sobre as bombas. Então Kuroyuri aponta a arma para Tai, dizendo-lhe que tem algumas bombas de backup caso algo desse errado. Em seguida, ele atira na cabeça de Tai e detona as bombas secundárias. Eles explodem como deveriam, mas de alguma forma todas as pessoas que Kuroyuri queria mortas ainda estão vivas. Acontece que Tai cobriu todos com um fumo anti-choque antes que pudessem se ferir. Tudo isso foi obra de Tai. O cara conseguiu ficar vivo porque trocou as balas de Kuroyuri por falsas, mas ainda está em desvantagem de 4-1. Então Kuroyuri acha que tem isso sob controle enquanto estiver com seus trigêmeos, mas Tai não estava sozinho desde o início. Sui aparece passando por todo mundo e destruindo suas armas. Quando fica claro que eles estão prestes a perder, os trigêmeos abandonam Kuroyuri antes mesmo de ele saber o que está acontecendo. O cara fica furioso porque pagou uma grana alta para contar com eles. Ele ainda tenta lutar, mas como um canalha qualquer, ele não tem chance contra Sui. Agora que tudo está resolvido, Hinadiku aparece para cuidar da cena do crime. Sui pede a Tai para escoltar Kuroyuri até a sede de Hinadiku, para que possam entregá-lo a Rin. Tai ainda não está confortável em estar perto de Kuroyuri, porque o cara é muito esquisito. Mas então esse sujeito começa a falar sobre como está impressionado que Tai superou o trauma de perder sua família naquele acidente, e se provou como parte da família Yakuza. Mas é complicado porque ele ainda acha que aquela merda foi um acidente. Isso chama a atenção de Tai. Kuroyuri continua dizendo que sabe tudo sobre como toda a família de Tai caiu com o carro de um maldito penhasco, e Tai foi o único que saiu vivo. Alguns poderiam chamar isso de milagre, mas às vezes milagres não são nada além do trabalho do homem. Tudo isso deixou Tai muito curioso, então ele aponta a arma para a cabeça de Kuroyuri e manda ele começar a falar. Ele quer ouvir cada detalhe que Kuroyuri sabe sobre o que aconteceu com a família dele. Kuroyuri não se sente ameaçado pela arma, então ele não precisa responder a nenhuma das perguntas do Tai. Mas como alguém profundamente envolvido no jogo de espiões, ele pode dizer diretamente a Tai que há um monte de verdades escondidas neste mundo bagunçado. Bem nesse momento, Tai recebe uma ligação de Sui, e é uma emergência.
O vice-primeiro-ministro foi sequestrado e eles estão transmitindo tudo ao vivo de algum local suspeito. Eles o pegaram durante o caos da explosão e o trocaram por algum impostor para que ninguém percebesse. Parece que ele foi o alvo principal o tempo todo. Sui quer que Tai pressione Kuroyuri para descobrir o que ele sabe. Acontece que Kuroyuri já estava por dentro do sequestro e até planejava aparecer no local da abdução. Ele se livra das amarras, pegando Tai de surpresa. Então, do nada, ele solta um de seus brincos, causando uma explosão massiva bem no meio da estrada. Nano está misturando alguns produtos químicos quando comete um pequeno erro. Uma explosão ocorre e Mizumi se apressa para verificar como ele está. Mas não há motivo para estresse, pois não há efeitos ruins, exceto que Nano adquire um câncer em estágio 7. Mas ele diz que é um conserto fácil, nada demais. Em poucos minutos, Nano elimina os tumores e volta a misturar. Ele diz a Mizumi que tem se atrapalhado ultimamente porque está muito preocupado com Tai se machucar em sua missão, então sua mente está em todo lugar e é por isso que ele começou seu último experimento. Caso Tai volte todo machucado como um cadáver mutilado, ele tem uma mistura pronta para curá-lo. Ele pergunta a Mizumi se ela não está preocupada com Tai também. E claro que ela está preocupada porque ele é o homem dela, mas ela sabe que ficar sentada se estressando não vai ajudar. Então, tudo o que ela pode fazer é preparar um banquete incrível para comemorar quando ele voltar. Ela pode ter exagerado um pouco na cozinha, mas sabe que o Tai vai adorar quando entrar por aquela porta. Mas agora que pensa nisso, a casa tem estado bem silenciosa ultimamente. Então, ela pergunta ao Nano o que todos os outros estão fazendo. Nano explica que todos eles estão pirando também. Então, Kengo está se esforçando para fazer uma máscara para Tai caso o rosto dele fique todo estragado na missão. Shin está ocupado expondo todos os críticos que falam mal de Tai na internet. E cara, o Shinzo esteve chorando o coração inteiro esse tempo todo, mas a Shiro e Futaba, eles não estão movendo um dedo sequer. Futaba acha que é inútil se preocupar com Tai, porque as habilidades dele são ótimas para uma missão como esta. E a Shiro, bem, ele nunca se deu bem com Tai desde o início, então ele não está nem aí. De volta às ruas, Tai finalmente sai dos destroços segurando os motoristas. E a única coisa em sua mente agora é o que Kuroyuri revelou para ele. Se é verdade que as mortes de sua família não foram um acidente, então quem diabos está por trás disso? Bem nessa hora, Sui manda uma mensagem para ele, perguntando se ele está bem. Tai confirma que saiu inteiro com o motorista, mas Kuroyuri conseguiu escapar. Sui diz que não é um problema porque eles já esperavam por isso. Ele não contou para Tai antes, mas Kuroyuri não é apenas um político louco. Ele é um ex-espião conhecido como Kuragao. Antigamente, ele era uma verdadeira lenda. A história oficial é que ele bateu as botas há 6 anos, mas como Tal descobriu, ele ainda está vivo e bem, usando o novo nome Kuroyuri. Deixaram a segurança de lado durante o transporte, enviando apenas Tai para que Kuroyuri pudesse escapar e eles pudessem descobrir qual é o verdadeiro plano dele. E agora que sabem que ele está indo para onde estão mantendo o vice-primeiro-ministro refém, devem conseguir rastrear ele com o GPS que implantaram. Não há mais nada para Tai fazer, então Sui diz a ele que está livre para voltar para a sede. Mas o que Kuroyuri revelou antes ainda o incomoda, então ele tem uma escolha a fazer. No lugar secreto, Kuroyuri tira a venda do vice-primeiro-ministro, que está irritado, confuso sobre toda a situação. Kuroyuri diz para ele apenas relaxar e olhar para a câmera, já que a mídia provavelmente está enlouquecendo. O vice está decepcionado porque sempre achou que Kuroyuri era um político estranho com aquela fantasia de galinha. Mas descobrir que ele é um terrorista, isso é de partir o coração. Ele diz a Kuroyuri que fazer algo assim não vai mudar o jogo político, mas Kuroyuri não dá a mínima para a política. O deputado está todo confuso, então Kuroyuri finalmente decide tirar o resto do disfarce e instruir o deputado sobre o que está prestes a acontecer. Quando os óculos chamativos saem, os olhos do deputado se arregalam porque ele reconhece Kuragao. Mas isso não deveria ser possível porque o deputado o viu morrer anos atrás. Agora que as apresentações acabaram, Kuroyuri se senta e começa a se dirigir ao público. Ele não vai mais falar como Kuroyuri, mas como um pai que perdeu seu filho. Em sua busca por vingança, ele eliminou um monte de políticos nos bastidores. Mas como o deputado é quem sabe toda a história, Kuragao acha que seria apropriado matá-lo em plena luz do dia. Agora a entrevista está prestes a começar, e Kuragao aponta uma arma para o deputado, dando-lhe duas escolhas. Ele pode confessar seus crimes na TV nacional e ver sua imagem perfeita desmoronar, ou pode se recusar a dizer a verdade e acabar morto. O deputado sorri porque, no final, ele é um maldito político e não há chance de ele contar, mesmo que signifique levar uma bala na cabeça. Kuragao viu isso chegando, então se prepara para estourá-lo. Mas bem no último momento, a transmissão é cortada. Tai, que conseguiu rastrear Kuragao, atira no telefone que estava sendo usado como câmera. Ele aponta a arma para Kuragao e diz para ele soltar o deputado. Mas Kuragao chama o blefe dele, porque se Tai atirar agora com as balas elétricas, é garantido que o deputado será atingido também.
Então ele sabe que Tai não vai puxar o gatilho. Kuragawa então dispara sua arma, derrubando a peça de Tai de sua mão. Mas naquele momento, ele se lembra do treinamento rígido que teve com Futaba, e começa a se mover para fechar a distância. Quando ele chega bem perto, agarra Kuragawa, mas Kuragawa não é bobo. Ele reconhece aquele movimento de Jujutsu Yakuza e sabe exatamente como contra-atacá-lo. Ele também está por dentro dos fios especiais de aço e carbono que a família Yakuza usa, então ele pega os fios de Tai para si. Tai está todo confuso, se perguntando como diabos Kuragawa conhece as técnicas secretas da família Yakuza. Kuragawa explica, dizendo que é natural para um espião como ele ser um profissional em coletar informações. Mas ser um espião só significa que você é bom em reunir informações, nada mais. Os espiões de verdade sabem como extrair cada última gota de vantagem dessas informações. Tai pergunta por que um espião como Kuragawa se incomodaria em se tornar um político só para enganar as pessoas. Mas, como ele disse antes, Kuragawa não dá a mínima para a política. Ele passou por todo esse problema por uma única razão, que é para se vingar. Com suas habilidades em coletar e explorar informações, Kuragawa era um espião valioso no mundo político. Em um dia em particular, logo após concluir uma missão, foi aconselhado a ficar discreto até receber suas próximas ordens. Então, ele volta para casa para surpreender sua filha no aniversário dela. A princípio, sua filha o chama de esquisito por usar uma fantasia de galinha, mas ela está só brincando com ele. Ela sabe que ele fez isso para colocar um sorriso no rosto dela. Kuragawa estava sempre envolvido em suas viagens de negócios, então ela aprecia ele tirar um tempo para passar em sua festa de aniversário. Ela está super animada para passar o dia com o seu pai, mas também o avisa para não enviar um presente antes de ele chegar em casa, porque isso estragaria a surpresa. O problema é que Kuragawa nunca enviou um presente, e isso o atinge como um balde de água fria. Deve ser uma bomba. Mas já é tarde demais, a explosão acontece, e enquanto Kuragawa consegue sobreviver, sua filha não tem a mesma sorte. A organização para a qual ele costumava trabalhar conseguiu o que queria dele, então tentaram apagar sua existência da face da Terra. Kuragawa tem derrubado corpos para todo lado, então ele não alega ser nenhum santo. Mas quando levaram sua filha, ele jurou fazer cada pessoa envolvida pagar pelo que fizeram. É por isso que ele fingiu a própria morte e se reinventou como Kuroyuri, tudo para se aproximar dos outros políticos que ele pretende eliminar. E agora o deputado Shirasagi é o último remanescente. Mas o tempo dele está se esgotando. Tai tenta intervir e impedir Kuragawa de puxar o gatilho, mas é afastado pelos trigêmeos que nunca realmente o abandonaram. Neste ponto, Kuragawa percebe que está claro como cristal que Tai não tem chance contra os quatro, então ele diz a Tai para se afastar e deixá-lo se vingar. Tai sabe o que é ter sua família tirada dele, então Kuragawa não quer ter que machucá-lo. Se Tai concordar em se afastar, Kuragawa está disposto a contar tudo sobre o que aconteceu com a família dele. Tai entende de onde Kuragawa vem porque ele também sentiu essa dor, e se há algum segredo escondido sobre o acidente que levou sua família, Tai também quer saber. Mas o mais importante é que ele não pode deixar mais ninguém morrer, então ele não pode deixar Kuragawa puxar o gatilho. Nesse momento, Sui aparece e com um único golpe de sua lâmina, ele corta o chão, fazendo com que ele e os trigêmeos caiam abaixo. Enquanto cai, ele diz a Tai que vai lidar com os trigêmeos lá embaixo, então quer que Tai cuide do Kuragawa e tenha certeza de que Shirasagi sobreviva. Tai concorda e prepara sua lâmina para enfrentar Kuragawa e avança contra ele. Mas Kuragawa agarra sua mão antes que ele consiga desferir um golpe, e logo reconhece que a lâmina foi criada por Shinzo, devido ao seu design oco único. É feita especificamente para carregar veneno no ponto oco. Então ele testa apunhalando Tai com ela. Julgando pela reação de Tai, ele deduz que o veneno é algum relaxante muscular preparado por Nano. Tai agora está imobilizado, então Kuragawa lhe dá um soco forte, fazendo-o voar pelo chão. Tai fica lá sangrando e deitado no chão, enquanto Kuragawa o ridiculariza por ser tão ingênuo a ponto de dizer que não quer que ninguém morra. Porque não importa o que ele faça, sempre alguém vai acabar morto, como a filha de Kurogou ou a família de Tai. Enquanto isso, no andar inferior, Sui se prepara contra os trigêmeos. Eles podem ver que ele tem habilidades impressionantes com a espada, mas ainda duvidam que ele possa enfrentar todos de uma vez. Red é um profissional em incêndios criminosos e terror. Azul pode cortar qualquer coisa com os feixes de água de alta pressão, e Amarelo pode fritar cérebros diretamente com eletricidade e mexer com dados de computador. Quando esses três se juntam, tornam-se completamente imparáveis. Soi os acusa de serem arrogantes e de revelarem todas as suas técnicas antes mesmo da luta começar. Mas, já que eles revelaram suas técnicas, ele acha justo revelar as suas próprias. Então ele os informa que a base da técnica Hinidiku é chamada Caminhar nas Flores. É tudo sobre mover-se leve e absorvente, silêncio e resistência que se danem. Ela permite que você se mova rápido pra caramba e quase de forma indetectável. É uma técnica básica que qualquer um pode aprender, mas também pode ser aplicada em habilidades com espada.
Ele está confiante de que pode lidar com os três de uma vez. Os trigêmeos se preparam e combinam suas técnicas em um ataque massivo direcionado diretamente a Sui. Quando aquela enorme bola vem voando em sua direção, Sui prepara sua espada para contra-atacar e executa uma defesa perfeita, derrubando os três gêmeos de uma vez. Com o trabalho concluído, ele está ansioso para voltar para Tai o mais rápido possível porque sabe que Tai não vai durar muito contra Kurogou. Mas então ele sente uma presença assustadora se aproximando por trás dele. Ele se vira e balança sua espada, mas não há nada lá. Agora ele está se perguntando o que diabos acabou de acontecer. De volta com Tai, Kurogou pergunta se ele sente o desespero angustiante que vem ao perder sua família. Tai conhece essa dor muito bem, mas ele também sabe que em todo o seu sofrimento, ele teve alguém em quem se apoiar. Ele tem uma nova família agora, então está pronto para seguir em frente. Ele investe contra Kurogou e na mente dele, Kurogou pensa em como os esforços de Tai são inúteis porque ele já memorizou todas as técnicas da família Yakuza que Tai poderia usar, mas ele não está preparado para o que acontece a seguir. Enquanto Tai corre em direção a ele, ele usa a técnica de caminhada Hinijiku, e com isso, ele simplesmente desaparece da visão de Kurogou, reaparecendo bem atrás dele. Antes dessa missão começar, Ishiro tinha dito a Tai que um profissional teria feito a lição de casa sobre ele, então nenhuma das técnicas que Tai aprendeu funcionaria neles, mas às vezes, saber demais pode atrapalhar sua adaptabilidade. Então, mesmo que não seja uma cópia perfeita, a técnica de caminhada tira Kurogou do seu jogo. Mesmo sabendo todos os movimentos que Tai vai fazer e como ele os fará, ele não tem mais tempo para criar contramedidas, e isso leva à sua derrota completa. Kurogou admite que Tai o derrotou de forma justa, e não tem arrependimentos, porque sempre soube que acabaria assim para ele. Ele desistiu de tudo, exceto da vingança há muito tempo atrás. Mas Tai escolheu continuar lutando através de todas as dificuldades. Por respeito à sua resiliência, Kurogou lhe entrega uma nota com informações sobre a pessoa que matou a família de Tai. Mas logo depois disso, Kurogou leva um tiro na garganta. Ele morre pouco depois, e Tai não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Mas quando Sui volta, ele diz que Kurogou deve ter sido assassinado para mantê-lo calado sobre algum grande segredo. Tai sente um profundo arrependimento porque no fim, ele não conseguiu manter todos vivos. Naquela nota que Kurogou entregou a ele, Tai descobre que Kurogou enterrou sua filha em uma maldita árvore. Ele sabia que não teria a chance de fazer isso sozinho, então pediu a Tai para colocar flores no túmulo dela. E dentro do nó da árvore, há uma caixa contendo a pista que Tai estava buscando. No final do dia, Tai volta para casa e recebe uma recepção calorosa de sua família. Então, mesmo com toda a confusão que aconteceu, ele pode pelo menos dar um sorriso sabendo que tem pessoas incríveis ao seu redor. Alguns dias depois, Rin chama tanto Tai quanto Musumi para a sua sede, e todos relaxam juntos enquanto Rin elogia Tai por completar sua missão como um chefe. Ela diz a ele que hoje estão comemorando com um hot pot. Todos se reúnem ao redor da mesa e Rin coloca uma quantidade ridícula de arroz na tigela de Tai, dizendo que vai deixar tudo pronto para o hot pot. Tai pergunta a Sui do que ela está falando, e Sui diz que toda vez que Rin organiza um hot pot, ela dá o seu máximo, captura e caça todos os animais sozinha, e depois os traz para o banquete. Ela se aproxima de uma pilha enorme de monstros mortos, maior do que ela, e está pensando em qual carne usar primeiro. Sui se adianta e oferece-se para cortá-lo, então Rin dá-lhe permissão. Ele se aproxima todo calmo, puxa sua espada e com um corte impressionante corta todos os animais, deixando-os perfeitos para o hot pot. A sala inteira fica com um cheiro incrível, então Tai pega uma tigela e começa a servir um pouco de sopa, carne e vegetais, e entrega para Mizumi como um verdadeiro cavalheiro. Mizumi adora e agradece do fundo do coração enquanto pega a tigela. Mas antes que ela consiga dar uma mordida, Ishiro enfia um monte de legumes na boca de Tai, sufocando o pobre coitado enquanto ele cai no chão, dizendo para ele nunca mais tentar porcionar comida para a irmã dele. Essa honra é dele, e somente dele. Ishiro rapidamente pega sua própria tigela de comida e diz a Mizumi que ele só colocou as coisas favoritas dela. Mas então Rin coloca esse maníaco amoroso em seu lugar, empurrando sua cabeça direto na tigela, dizendo para ele parar de agir como um ciumento chato. Ishiro fica furioso, e é hora da briga alimentar. Eles começam a jogar comida um no outro freneticamente, enquanto todo mundo corre para sair do caminho. Oga está literalmente morrendo de fome e não consegue ver toda essa comida ser desperdiçada, então tenta pegar uma tigela antes que derrame por toda parte, mas leva um bolinho de peixe no rosto e desmaia nos braços de Tai. Enquanto isso acontece, Sui mantém a calma, desvia de todos os vegetais que voam e pega todos os pedaços de carne como um chefe. Ele diz a Tai que desviar de coisas que nem foram direcionadas a eles é super fácil. Ele pega algumas tigelas e usa sua técnica de caminhada especial para enchê-las de comida, depois as entrega a Mizumi. Ela dá uma a Tai, impressionada, e fica com a outra para si.
Sui avisa Tai para ter cuidado com a técnica de caminhada, porque ela exige muito dos ossos e pode danificá-los permanentemente. Antes que Tai possa reagir, um pedaço quente de carne acerta o rosto dele e ele começa a gritar. Enquanto isso, Sui está tranquilamente escolhendo o que quer comer, pegando direto do ar. Depois de um tempo, todos comem e enchem a barriga. Olga e Rin desmaiam no chão e Sui começa a limpar. Enquanto isso, Tai está sentado atrás de uma prateleira, olhando para este pequeno cubo, perguntando-se se ele realmente encontrará a verdade sobre a morte de sua família dentro, como Kurogawa afirmou. Do nada, Misumi o surpreende e se senta ao lado dele, perguntando se o cubo tem informações sobre sua família, e ele diz que sim. Então ela pergunta por que ele parece tão estressado, e ele diz que, embora ele tenha agido imediatamente para proteger o primeiro-ministro de Kuragawa, houve um momento em que ele pensou que se encontrasse a pessoa que matou sua família, ele talvez quisesse fazer o mesmo e tornar isso a missão de sua vida para eliminá-la. Isso o tornaria igual a Kuragawa, então com que direito ele pode julgá-lo? Ele tem medo de que descobrir esse segredo possa mudar quem ele é. Mas sem dizer uma palavra, Misumi lhe dá um beijo na bochecha, pegando-o totalmente de surpresa. Ele olha para ela todo surpreso e pergunta para que foi isso. Ela sorri e diz que só queria lhe dar um pouco de conforto, então percebem que o cubo realmente se abriu e uma bolinha de gude cai dele. Tai pega a bolinha, imaginando o que diabos é isso. Então Ichiro aparece e afirma diretamente que a bola de gude é um dispositivo especial repleto de informações ópticas. Mas quando Tai o olha, percebe que Ichiro deve ter visto Misumi beijando-o, porque o sangue está escorrendo dos olhos de Ichiro como uma fonte. O cara está prestes a transformar Tai em vapor, mas graças às estrelas, Rin aparece, agarra-o por trás e diz a Tai para correr. Mais tarde naquele dia, tanto Tai quanto Misumi voltam para casa, e Tai está se sentindo extremamente cansado, seu corpo pesando como uma tonelada de tijolos. De repente, ele percebe que alguém está literalmente sentado em sua cabeça, e é ninguém menos que a assassina, Ayaka. Ela está lá de pé em seu traje de empregada, enquanto Tai pergunta o que diabos ela está fazendo lá. Ayaka afirma que Misumi pediu para ela ficar lá, e Misumi concorda totalmente, dizendo que ela vai ser a empregada residente, cuidando de todas as coisas do dia a dia. Ayaka começa a fazer movimentos ao redor de Tai, afirmando que sabe de tudo o que aconteceu, e até sabe sobre o drive óptico que ele conseguiu. Tai pergunta como ela sabe disso, mas ela afirma que é uma espiã e sabe de tudo antes de pegá-lo do bolso dele. Tai tenta pegar de volta, mas ela então entra, com os olhos sonolentos, e pega a bola de gude da mão de Ayaka. Ela examina e diz que não é só antiga pra caramba, mas também um pouco estragada. Ela diz a Tai que vai demorar um tempinho para extrair os dados dela. Enquanto isso, Misumi chama Ayaka para ensiná-la a fazer um chá incrível. Tai pergunta se é uma boa ideia ter uma espiã assassina literal na casa deles. Mas Ayaka diz que está tudo bem, porque a recompensa de Tai foi nas alturas após sua última missão e ele está ficando muito famoso no submundo. Isso significa que vai haver uma série de tentativas de assassinato e ele precisa estar preparado. Para mantê-lo afiado, Ayaka vai tentar matá-lo todo santo dia enquanto ele desvia dos ataques dela. Ela começa a lançar garfos nele de todos os lados, enquanto Tai contempla que tipo de vida ele vai levar daqui pra frente. Mais tarde naquela noite, ele está tão exausto do treinamento que sequer consegue se mover. O cara simplesmente se joga na mesa e Misumi oferece fazer um chá para ele. Ele agradece a oferta, mas diz que precisa tomar um banho primeiro. Ele vai para o banheiro para um banho refrescante, mas então Ayaka aparece do nada, assustando-o e começa a tirar fotos dele, dizendo que espiões precisam ficar alertas mesmo quando estão vulneráveis. Ela continua fotografando e então pega uma garrafa, espirrando uma substância ácida que queima direto as paredes. Tei está se esquivando e tentando sair de lá quando, de repente, o sistema de defesa da casa entra em ação, eletrocutando Ayaka na banheira. Ninguém esperava isso. Ela avisa Tei para ficar longe, porque também vai dar choque nele. Tei está tentando descobrir como salvá-la, e então ele quebra a parede e encontra a tomada principal. Sem pensar duas vezes, ele pula na banheira, agarra Ayaka e pega a fonte de energia com o outro braço. Ayaka está dizendo para ele deixá-la em paz, mas ele continua tentando e consegue provocar um curto no fornecimento de energia, causando uma grande explosão. Depois de tudo isso, ele está em cima de Ayaka no chão. Infelizmente, Ichiro entra e pega ele nessa situação maluca. O cara pega algum dispositivo antigo de tortura porque, segundo ele, nenhum homem deveria sequer olhar para outra mulher se ele é casado com Misumi. A Tai diz, dane-se, e sai correndo enquanto Ichiro e Ayaka o perseguem pelados pela casa toda. Passam-se alguns dias e Tai volta às suas missões habituais. Um dia, ele esquece o celular, mas quando Misumi tenta entregá-lo a ele, ela vê uma pessoa chamada Kaoru ligando para ele. O cara arranca o telefone da mão dela, dizendo que não é ninguém importante e desliga na cara antes de sair. Misumi está toda confusa sobre o que está acontecendo,
E então a Ayaka aparece atrás dela, assustando-a pra caramba. A Ayaka está chorando e afirmando que estes são sinais de traição. Tai está saindo cedo, voltando tarde, algumas vezes desligando a localização para que ninguém possa rastreá-lo, recebendo chamadas de desconhecidos e desviando diretamente dela quando ela tenta segui-lo. Ela está convencida de que ele está traindo, mas Misumi tem fé nele e diz a Ayaka para não se preocupar. No dia seguinte, Misumi leva Goliath para um passeio com Tai e diz a ele o quanto está animada para relaxar e passar um tempo de qualidade juntos, já que ele tem estado super ocupado ultimamente. Tai sorri e começa a perguntar sobre a raça do Goliath. Misumi diz que este não é um cachorro comum. Goliath está com a família Yakuza há séculos e ele costumava ser o cão de guarda da bisavó dela. Ela afirma que ele é uma mistura especial de um lobo místico com um cachorro comum, o que explica por que ele pode mudar de forma. Naquele momento, Goliath simplesmente muda de olhos, transformando-se em uma forma mais semelhante à de lobo e aumentando de tamanho. Misumi pula nas costas dele, dizendo que ele é muito forte, e pergunta se Tai também quer dar uma volta. Mas Goliath não quer saber e dá um peteleco em Tai com a cauda. Então Misumi acaba colocando-o no comando da coleira. Assim que ele a pega, Goliath começa a se mover como um foguete, correndo a velocidades insanas e até atravessando a água. Quando terminam, Tai está ensopado, deitado no chão do parque. De repente, um par de crianças aparece para ver o Goliath, e Misumi vai até lá para conversar. Mas do nada, Goliath sente que algo está errado e uma explosão acontece. Felizmente, Misumi salva as crianças enquanto Goliath a protege. Mas então eles percebem que Tai tentou salvá-los também e tomou o impacto total. Isso irrita Misumi, e ela manda Goliath farejar o culpado. Goliath começa, fareja o detonador e traça uma rota pela cidade para encontrar de onde veio. Acontece que é um fracassado contando piadas sem graça no porão da casa da mãe dele, tentando derrubar Misumi. O cara está lá sentado olhando para o computador, chocado ao ver que ela ainda está viva. Mas então Goliath arromba sua porta, entra furioso e acaba com ele na hora. Mais tarde naquela noite, Tai recebe uma ligação e imediatamente esconde, agindo de forma suspeita e dizendo que precisa voltar para casa. Misumi não o pressiona com perguntas e diz a Goliath para levá-los de volta. Mas para surpresa deles, desta vez Goliath realmente deixa Tai andar nas suas costas enquanto vão para casa. Quando eles voltam, Ayaka ataca Tai diretamente, acusando-o de traição, e então Ishiro também se junta à tortura. Mas antes que consigam fazer qualquer dano, duas pessoas entram, afirmando serem espiões do governo e dizem que houve um grande mal-entendido. Acontece que o nome do velho é Kaoru. Kaoru tira essas folhas de chá doce escuras especiais que Tai estava tentando conseguir. Ele explica que Tai estava apenas tentando conseguir as folhas de chá favoritas de Ishiro, que são extremamente difíceis de encontrar. Tai foi a todo tipo de missões para conseguir os ingredientes, mas queria manter isso em segredo. Ishiro não consegue acreditar que Tai, o cara com quem ele esteve brigando tanto, faria algo assim por ele. Ele está quase se sufocando de vergonha. Mais tarde naquela noite, todos se sentam e desfrutam de um chá incrível enquanto conversam sobre os planos futuros para a família Yakuza. Alguns dias depois, Futaba está submetendo Tai a um treinamento intenso de reflexos. Ela puxa uma maldita metralhadora Gatling, disparando bolas de beisebol nele, e o pobre cara mal consegue desviar de todas enquanto tenta correr pra caramba. Depois dessa sessão exaustiva, ele finalmente volta pra casa. Quando chega lá, encontra Misumi olhando um livro de fotos antigo. A foto mostra todo mundo parecendo bem jovem. E Misumi, todo orgulhoso, mostra para Futaba e Tai. Tai pergunta sobre a ocasião em que tiraram aquela foto, e Misumi diz que foi para comemorar Nano passando no exame de licença de espião. Futaba confirma, dizendo que é uma tradição da família tirar uma foto quando alguém obtém sua licença. Agora Tai está curioso sobre essa coisa de licença de espião, e as garotas todas olham para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Então Futaba toma um gole de chá e explica para ele que uma licença de espião é como um cartão de associação da Associação de Espiões. Essa associação foi formada lá no século XX por um grupo de espiões cuidando uns dos outros. Eles realizam exames todos os anos, e aqueles que passam recebem a licença de espião. Futaba exibe sua licença dourada, o maior nível que você pode alcançar. Ela diz a Tai que, uma vez que você tem essa licença, pode obter informações e referências de trabalho da associação, além de outros benefícios. Todo mundo começa no nível bronze. Mas ao passar nos exames de avanço, você pode subir de nível. À medida que sobe de nível, as missões que você recebe se tornam mais difíceis, mas as recompensas também melhoram. Tai está pensando que quer fazer o exame de licença também, e Futaba diz que ele deve ir em frente. Nesse momento, Ishiro aparece e ouve a conversa. Ele diz a Tai que está tudo bem, que está ansioso para participar do exame, mas também lembra que todos na família passaram na primeira tentativa. Ele avisa a Tai que, se não passar nessa coisa na primeira tentativa, as coisas vão ficar realmente ruins. Então ele começa a persegui-lo, pressionando-o. Mas então eles ouvem a Ayaka gritando a plenos pulmões, e a encontram chorando e pedindo desculpas a Shen no quarto dela. Todo mundo está perguntando o que diabos aconteceu, e Shen diz que não é nada demais.
Ayaka estava mexendo em alguns cabos enquanto trabalhava em um programa, e isso causou uma falha. De repente, a tela gigante à sua frente se acende e uma cena de terror assustadora de um filme começa a ser exibida. Tai fica completamente apavorado quando vê aquela cena de terror aparecendo na tela. O cara se perguntando que tipo de falha poderia levar a essa situação bizarra. Mas espere, um segundo depois, Misumi e Shen entendem o que está acontecendo. Futaba está apavorada, congelada como uma estátua, e seus irmãos apenas suspiram enquanto a ajudam. Ela está toda tremendo e enrolada em um cobertor, e Misumi revela que ela tem muito medo de fantasmas porque seus poderes não funcionam neles. Shin começa a falar sobre como Futaba uma vez destruiu uma casa assombrada antigamente. Misumi dá um tapinha na cabeça da irmã, dizendo que ela vai voltar ao normal depois de um descanso. Então eles precisam ficar de olho nela até lá. Mas poxa, isso é mais fácil falar do que fazer, porque Futaba tem medo de qualquer coisinha. Pouco som subindo na maldita cabeça da senhorita Yumi, enquanto o vento sacudia as janelas. Shen aproveita para mencionar a suposta merda paranormal acontecendo na casa ultimamente, porque Goliath está agindo de maneira estranha. E isso só deixa Futaba ainda mais apavorada. Então a Miss Yumi tem que intervir antes que Futaba arranque todo o cabelo. Depois disso, Futaba se transforma em um bebê super pegajoso, grudando na Miss Yumi o tempo todo e precisando dos irmãos por perto. Ela até pediu para Shen ir com ela ao banheiro. Quando eles estão prestes a assistir a um programa de terror na TV, Shinso faz um movimento e atira o controle remoto para mudar isso. Kingo tentando pregar peças na Futaba, mas todo mundo o cala bem rápido. Depois de cuidar de Futaba o dia todo, Miss Yumi se deita com ela e faz Tai ficar de guarda para que possam ter uma noite tranquila. Futaba ainda está tremendo, então Miss Yumi decide ler sua história favorita de dormir. Esta história é uma reviravolta moderna em um famoso conto folclórico japonês. Começa com uma guerra intensa entre demônios armados e humanos, sem previsão de fim. Um dia, uma velha encontra um bebê menino em um rio e o pega. Assim que a senhorita Yumi chega a essa parte, ela apaga e Tai tem que assumir. Ele lê a história sobre o menino crescendo para ser a última esperança da humanidade, acabando por matar seu melhor amigo demônio na batalha final. Tai fica envergonhado por causa dessa história. Mas então Futaba começa a aplaudir. Ela está de volta ao normal agora e pediu desculpas a Tai por mostrar seu lado fraco para ele. Tai tenta dizer a Futaba que não é nada demais, mas ela começa a falar sobre como a mãe lia essa história para ela antigamente. Ela costumava ser destemida e tal, mas depois que a mãe dela morreu, ela começou a temer que, não importa o quanto tentasse, as coisas de que gostava seriam arrancadas dela. Futaba diz que se sente como uma fracassada como a filha mais velha da família Yakuza, porque em vez de proteger os irmãos, ela está aqui precisando ser cuidada assim. Ela desabafa sobre suas inseguranças e agradece a Tai por ouvir, e ele diz que conhece o terror de perder as pessoas próximas, mas ele diz que o medo de perdê-las é o que o impulsiona a ficar mais forte para poder protegê-las. Futaba apenas ri dele e o manda para o quarto, porque já é muito tarde. Ela o agradece novamente e lhe deseja boa sorte no exame de licença. Tai sai da sala com isso, e Futaba acaricia gentilmente a senhorita Yumi enquanto a cobre com um cobertor. Avançando para o dia do exame de licença de espião, Tai e os outros competidores têm que começar correndo com pesos pesados amarrados aos pés. Miss Yumi observa tudo da área de espera, torcendo por Tai. E o rapaz surpreende a todos e fica em primeiro lugar na corrida. Todo mundo fica impressionado com o novato da família Yakuza, mas algumas pessoas parecem bem ressentidas. Mais tarde, Tai devora alguns onigiris feitos pela senhorita Yumi, que lhe diz para descansar bem antes do próximo teste. Aquele cara de moicano que ele venceu na última corrida está observando-os do canto. O cara está tramando derrubar o Tai naquele momento para reivindicar sua recompensa, e ele vem em sua direção com uma adaga apontada diretamente para ele. Mas antes que ele possa alcançar Tai, uma rajada de vento fortíssima o afasta, e outro concorrente diz a ele que lutar entre os concorrentes não é permitido. O Mohawk xinga um cara chamado Roshi, mas então percebe que sua faca quebrou, então ele sai correndo. Tai agradece a Roshi, que diz que não foi nada porque ele estava apenas protegendo o que ama. Roshi tira um grão de arroz do rosto e o come enquanto fala umas besteiras para Tai. E Tai não perde tempo em apontar sua arma para a cabeça dele e dizer para a senhorita Yumi tomar cuidado com esse maldito pervertido. Roshi diz diretamente a Tai que ele não precisa de arma nenhuma, porque já o atingiu direto no coração, e isso deixa Tai ainda mais assustado. Mas espera aí, a Miss Yumi pareceu reconhecer o Roshi. A Miss Yumi está toda furiosa, dizendo a esse galanteador universal para se afastar do homem dela. Mas o Roshi diz que não se importa de ser o amante também. Tipo, que diabos? O cara agarra o rosto do Tai e começa a tirar fotos de perto. E ele até fez uma bonequinha do Tai com sobras de suas roupas e cabelo dos locais das missões. Tai está completamente assustado agora, mas então eles anunciam o próximo teste e Roshi agarra sua mão e o puxa para longe. A seguir, eles têm que se libertar de correntes debaixo d'água, e Tai passa por isso como se não fosse nada.
Roshi está bem ali no próximo tanque, dizendo a Tai que ele está muito bem todo molhado. Depois eles jogam esconde-esconde com os carrascos enormes os perseguindo, e Roshi consegue encontrar Tai no meio e dá-lhe um abraço bem apertado. Isso faz com que Tai surte e, por causa disso, ele atrai a atenção dos carrascos. O próximo desafio é desarmar uma bomba, e Tai faz isso com tempo de sobra. Mas Roshi ainda está por perto, atormentando-o como um mosquito irritante. Então é um exame escrito, e se você errar, eles puxam você e te prendem no maldito teto. Tai está tendo dificuldades com o exame, então Roshi decide mostrar a folha de respostas para ele, onde ele resolveu todas as questões. Sorte para Tai, esse foi o último teste e o exame de licença de espião termina ali. Todos os participantes na galeria, e eles dizendo que é hora de coletar suas licenças de espião. Mas espere, eles têm um último desafio antes de poderem colocar as mãos nas suas licenças. Todo o lugar começa a desmoronar, e todo mundo corre a toda velocidade enquanto outros caem para todo lado. Tai e Roshi estão desviando de todas as armadilhas como verdadeiros ninjas. Aquele desgraçado de Moicano aparece também, e ele vê isso como a chance perfeita para dar um tapa na cara de Tai e derrubá-lo. O chão está desmoronando embaixo dele, pronto para cair a qualquer momento. Mas Roshi aparece. Ele está bem atrás de Tai, balançando o leque e lançando-o para a segurança, enquanto ele mesmo cai na piscina com todos os destroços. Mas espere, Tai não vai deixá-lo ir tão facilmente. Ele segura a mão de Roshi, mesmo com todo o maldito corredor ainda desmoronando ao redor deles. Roshi, movido pela determinação de Tai, usa seu leque para criar uma rajada de vento que levanta os dois. Eles pousam em terreno sólido com Roshi segurando Tai em seus braços e ele diz que Tai passou no teste. Tai está todo confuso, então Roshi se apresenta como um espião de classificação prata e o responsável por supervisionar este exame. Ele explica que, enquanto os testes serviam para verificar as habilidades dos participantes, também havia um examinador designado para cada um para julgar o caráter deles. E vemos este velhinho tirando a licença de Mohawk e dizendo diretamente que ele foi reprovado, enquanto Roshi caminha até a plataforma e puxa a licença de Tai. Ele anuncia que Tai tem um caráter digno de respeito e confiança, e é por isso que passou no teste. Tai está super animado por conseguir sua licença, e acha que Roshi só pode estar brincando sobre ter uma queda por ele. Mas Roshi nega isso diretamente, dizendo que realmente gosta dele, mas Tai prefere pular na piscina abaixo. Mais tarde naquele dia, eles dão uma festa enorme para comemorar a obtenção da licença de espião de Tai. E então, do nada, Ishiro cai do telhado, agindo de forma casual e explicando como criou passagens secretas nas paredes para espionar Misumi. Mas caramba, as paredes ficaram finas demais por causa disso, e ele simplesmente caiu. Isso leva Futaba a perceber algo e ela sobe diretamente em cima de Ishiro, fazendo-o deixar cair todas as porcarias dos bolsos. Ela descobre que, enquanto ele estava espionando Misumi, ele também estava usando as paredes ocas para assustá-la antes. Ishiro está tentando explicar, mas Futaba não quer saber e começa a quebrar vários dos ossos dele. Com esse drama resolvido, eles tiram uma foto de família para comemorar Tai por ter passado no exame da licença de espião, e colocam isso no álbum da família. Algum tempo depois, Seigi recebe a notícia de que o velho que ele tinha trancado simplesmente escapou. Ele está bravo porque nunca viu isso chegando e não percebeu que o velhote faria um houdini nele. Agora o velho poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas o cara está escondido dentro da bolsa do Tai. O velho sai da bolsa de alguma forma se espremendo lá dentro. Ele pede desculpas por ter entrado escondido com o Tai, mas explica que o reconhecimento facial da casa não funciona mais para ele, já que ficou fora por tanto tempo. De qualquer forma, ele se apresenta como o novo avô do Tai. Mas Tai realmente não estava ouvindo e simplesmente puxou sua arma para o velho. Depois de muitos tiros disparados, Misumi intervém e esclarece todo o mal-entendido. Tai pede desculpas por ter surtado antes, mas Misumi não o culpa porque qualquer um ficaria louco se um velho estranho saísse de sua bolsa. Ela reintroduz Tai e diz a ele que o velho é seu avô, Ban. Ayaka vem e entrega a Ban uma toalha para se refrescar. A primeira coisa que Ban faz quando vê Ayaka é começar a lhe dar elogios, dizendo como ela está bonita e tentando convidá-la para sair. E considerando que Ayaka tem apenas 16 anos, não é surpresa o motivo pelo qual ele foi preso em primeiro lugar. Ban se recompõe e vai até Tai para elogiar sua rápida reação com a arma. Então ele obtém prova de que é marido de Misumi, e está feliz por ter feito a viagem. Depois ele simplesmente oferece a Tai um grande maço de dinheiro como presente de casamento. Misumi pergunta se Ban realmente veio até aqui só para os parabenizar por se casarem. Ban diz, claro que sim, porque qual avô não gostaria de ver o neto se casar? Na verdade, ele queria vir antes, mas algumas coisas o impediram. Mas agora que ele está aqui, ele quer levar Tai para uma aventura de avô e neto. Então ele pega Tai e começa a ir em direção à porta. Mas antes que possam sair, o fio de Eshiral agarra Ban. Droga! Ban fica totalmente surpreso ao ver Eshiral neste lugar,
porque o cara deveria estar no exterior em alguma missão secreta ou algo assim. Ele recebeu uma ligação da polícia para capturar aquele bandido fugitivo Ban Yakuza, e agora ele está de volta. Ban começa a reclamar sobre como Ichiro está exagerando as coisas. Ele explica que acabou de ser colocado em uma prisão de segurança máxima como parte de uma missão secreta, então ele só quer adicionar um pouco de diversão antes de voltar. Mas Ichiro não quer saber disso. Ele sabe que Ban fala demais e revelaria segredos nacionais sem nem pensar duas vezes só para impressionar as garotas. Então, em nome da segurança nacional, Ichiro proíbe Ban de sair de casa. Ele explica, foi legal te ver de novo, mas as suas pequenas férias acabaram, volte para a prisão em silêncio ou as coisas vão ficar bem feias. Ban acha isso hilário porque ele se acha imbatível. Ban acha engraçado que Ichiro ache que pode realmente impedi-lo de ir aonde quiser, sendo ele o membro mais velho e experiente vivo da família Yakuza. Ele desafia Ichiro a tentar detê-lo, e então Ban, ele escapa como um ninja sorrateiro, joga uma bomba de fumaça para causar caos e desaparece no ar. Quando a fumaça se dissipa, Ban já se foi, e ele levou Tai com ele. Ichiro recebe uma ligação de Seiji, e Ichiro lhe diz que Ben conseguiu escapar, mas levou Tai com ele. Então ele vai conseguir a localização para ele e enviá-la para Seiji. Enquanto isso, Goliath aparece para Misumi com uma foto muito antiga, e há algumas coisas interessantes acontecendo nela. Depois daquela noite louca, Ichiro liga para Tai e conta a verdade sobre Ban. Descobre-se que esse cara é um espião lendário com algumas habilidades incríveis de flexibilidade. Ele consegue deslocar as articulações como se não fosse nada e escapar de qualquer instalação. Ele tem segredos guardados de todos os seus anos no jogo, então há um exército de pessoas que querem colocar as mãos neles. Se o Tai tiver que ficar um pouco duro para pará-lo, tudo bem. Mas ele precisa garantir que pegue Ban antes que as coisas fiquem muito loucas. Tai está decidido a parar Ban, então Ichiro pergunta o que Ban anda fazendo. Acontece que ele está seduzindo várias mulheres e começa a revelar segredos de estado para impressioná-las, como se não fosse nada. Tai tenta calá-lo cobrindo sua boca, mas Ban escapa das suas mãos e dá no pé. Então Ban diz a Tai que ele é muito jovem para pegar um profissional experiente como ele, mas Ban percebe que Tai está um passo à frente porque já colou Ban na cadeira. Agora Ban está totalmente preso, ou pelo menos estaria, se não estivesse tranquilo apenas relaxando em sua roupa de baixo. Ele diz a Tai que ele tem muito a aprender se algum dia quiser tocá-lo. Mas ele é bem-vindo para tentar o quanto quiser. Depois de várias tentativas fracassadas, Tai finalmente desiste e aceita que não vai conseguir pegar o Ban. Mas ele ainda está se perguntando por que Ban passou por todo aquele trabalho para escapar da prisão, se era apenas uma missão secreta. Ele poderia ter esperado até a missão terminar, mas acontece que hoje é um dia especial para Ban, embora ele duvide que Tai entenda porque é significativo para ele. Então o bartender aparece e reconhece Ban de alguns anos atrás. Ele oferece a Ban um pouco do seu álcool favorito. Ban fica animado porque também era a bebida favorita da esposa dele. Então ele oferece um copo a Tai, mas Tai recusa já que ainda é muito jovem para beber. Ban começa a reclamar que Tai é todo rigoroso com as regras e que, a esse ritmo, ele nunca vai ter bisnetos dele. Tai cospe a bebida de choque. Mas Ban está completamente sério sobre querer bisnetos, então ele diz que vai contar a Tai tudo sobre como ele namorava com sua esposa antigamente. Tai não quer ouvir, mas Ban continua falando mesmo assim. Ele começa falando sobre como sua esposa era linda e alegre. Antes de conhecê-la, Ban não se importava com nada, nem com o mundo, nem consigo mesmo. Mas tudo mudou quando ele a conheceu. Ela foi a primeira pessoa com quem Ban realmente se importou, e ela queria que ele cuidasse de si mesmo tanto quanto cuidava dela. Ban diz que ela era uma mulher incrível, boa demais para um cara como ele. Ele tem a impressão de que Tai pode se identificar com a sua história, por isso quis compartilhá-la como alguém que também se casou com uma família Yakuza. O amor pode ser infinito, mas sua vida ainda vai acabar um dia. Então, Ban quer que Tai valorize cada momento para que ele não se arrependa de nada. Ele só quer que Tai e Misumi sejam extremamente felizes. Então Tai diz a ele para não se preocupar porque Misumi já o está fazendo mais feliz do que ele jamais foi. E ele vai fazer de tudo para garantir que Misumi sinta o mesmo por ele. Ban fica animado ao ouvir isso, e diz que vai levar Tai a outro bar com um serviço ainda melhor para mostrar a ele um momento incrível. Mas do nada, uma senhora entra no bar, e antes que Ban possa sequer percebê-la, ela coloca algemas no pulso dele. A senhora avisa Ban que se ele tentar tirá-las, elas vão explodir, então é melhor ele tomar cuidado, a menos que queira explodir a mão da esposa dele também. Misumi finalmente aparece e pede desculpas a Tai por ter demorado. Ela apresenta a senhora como sua avó Keiko.
E a mente de Tei fica espantada porque ele pensava que Keiko estava morta, ou algo assim com base no que Ban estava falando. Ban começa a abraçar Keiko e logo a convida para um encontro, dizendo que se deu ao trabalho de pedir conselhos para as mulheres daqui para encontrar o presente perfeito para ela, e até conseguiu o vinho favorito dela. Mas infelizmente, mesmo que Keiko adorasse um encontro de aniversário, os dois ainda têm muito trabalho para lidar. Então, ela pede a Ban para voltar à prisão e continuar seu trabalho disfarçado. Eventualmente, Ban concorda em voltar, e Tai finalmente entende por que ele fez tanto esforço para escapar, porque era seu maldito aniversário com Keiko. Até Misumi esqueceu tudo sobre isso até Goliath mostrar a ela aquela foto mais cedo. E enquanto Tei ainda acha que Ban foi extremamente imprudente por causar tantos problemas, ele entende o sentimento de querer estar perto de quem se ama. Misumi estava espionando a conversa de Tei com Ban e ouviu tudo sobre como Tei disse que não se arrepende de ter casado com ela, e como foi a coisa mais feliz que lhe aconteceu, e ela sente o mesmo. Enquanto isso, no carro, Ban diz a Keiko como Misumi encontrou um marido incrível. Keiko concorda, assim como sabe que tem muita sorte de estar casada com Ban também. Alguns dias depois, Ban escapa da prisão novamente para visitar a família. Mas quando ele aparece, só Ayaka está lá. Ele pergunta onde estão todos, então ela diz que eles saíram para a compra mensal. E Ban fica chateado porque não chegou a tempo para ir com eles. Enquanto isso, no shopping, todos acabaram de comer, e todos têm suas próprias coisas para resolver. Então eles decidem se separar por enquanto. Mas antes de Ichiro sair, Futaba pede para ele pagar a conta de todos, porque ele é o mais velho. Ichiro não quer saber disso, pois não se importa com ninguém ali que não seja Misumi. Mas então Misumi pede a ele para pagar, mostrando aquele charme fofo, e ele não consegue resistir. Assim que a conta é paga, eles concordam em se encontrar de volta em 2 horas. Enquanto passeia com Misumi, Tai percebe que não vai a este shopping há séculos. Ele pergunta a Misumi o que precisam comprar e ela menciona a lista, dizendo que é o de sempre como papel higiênico, leite, balas e granadas de mão. Misumi chega a uma máquina de moedas e coloca 100 ienes, pegando tipo 20 granadas de mão. Então ela vai até o balcão do Starbucks e pede 100 quilos de balas, recebendo exatamente o que pediu. Tai começa a questionar se este é um shopping normal ou não. Misumi confirma suas suspeitas, revelando que este lugar é um fornecedor para espiões, vigaristas e todo tipo de gente do submundo. Mas eles ainda têm que fazer compras de verdade. Então Misumi diz a Tai para se apressar. Enquanto isso, Shin acabou de adquirir um novo cartão de memória de liga metálica e Shinso não consegue decidir qual arma quer. Mas ele está demorando uma eternidade, então Shin apenas escolhe uma para ele. Futaba está ocupada visitando seu quiroprático, e com tantas pessoas que ela teve que lutar este mês, suas costas estão tão rígidas quanto um cano de metal. Em outra nota, Nano está comprando algumas pílulas de cimento enquanto Kengo pegou um creme de disfarce, e Ichiro encontrou-se com o dono de uma livraria para pegar um livro super especial por algum motivo. Tai está começando a se habituar a este lugar, então leva sua camisa à prova de balas para a lavanderia e a deixa limpa, pronta para se encontrar novamente com Misumi. Mas antes de ir embora, uma garotinha agarra seu braço e pede ajuda. Tai leva-a até Misumi e a menina se apresenta como Suzu, explicando que o pai dela foi levado para o andar de baixo por algumas pessoas assustadoras. Misumi percebe a situação e leva os dois para o elevador, revelando que o shopping tem um andar subterrâneo escondido para o mercado negro chamado Castelo Dion. Tai fica surpreso que um lugar assim esteja bem debaixo do shopping. Mas Misumi o avisa para não baixar a guarda porque ele pode acabar sendo vendido como algum produto. A única razão pela qual eles ainda não foram atacados é porque as pessoas sabem o quão perigoso é mexer com a Sra. Yumi. Suzu ouve que seu pai está sendo maltratado, e ao que parece ele costumava ser um transportador para o cartel de drogas, mas ele parou quando teve sua filha. Agora, o cartel está tentando arrancar seus olhos e pulmões. Mas antes que algo ruim aconteça, Tai intervém e derruba o psicopata careca. Suzu finalmente se reúne com o pai, mas Tai e Miss Yumi têm problemas maiores, porque agora todo o maldito mercado negro está atrás de Tai com uma recompensa de $500 mil por sua cabeça. Tai tem habilidades, mas enfrentar tantas pessoas de uma vez é totalmente impossível. Felizmente, antes de ele ser cercado, Ichiro aparece para salvar o dia com o resto da família. E quando eles terminam, o mercado negro é destruído e o chão do porão desaba. Todos saem juntos. E no que diz respeito à família Yakuza, foi uma viagem de compras de muito sucesso. No dia em que Tai e sua família estavam na estrada, Tai estava todo animado, mostrando suas incríveis habilidades em videogames para seu irmãozinho. Sua mãe estava reclamando que ele dedica muito mais esforço aos jogos do que à escola. Mas seu pai não é muito melhor porque só pensa em trabalho e mal passa tempo com eles como família. Recentemente o cara conseguiu uma folga, então planejaram uma viagem de camping irada. Mas a sorte não estava do lado deles, porque começa a chover pra caramba assim que eles chegam, então vai ser arruinado. O pai pede desculpas a todos, mas Tai diz a ele que está tudo bem, continua fazendo o que gosta e jogando seu jogo.
É aí que tudo dá errado, e o carro sai de controle, e toda a família dele é eliminada. Então Tai desperta daquele pesadelo horrível e fica deitado na cama por alguns minutos, pensando sobre o que aconteceu. Mais tarde naquele dia, ele vai até o quarto de Shen para que ela possa analisar essa coisa de armazenamento óptico que conseguiram do Kurogal, e acaba sendo a lista de convidados da recepção de casamento dos pais deles. A maioria das pessoas lá eram civis comuns, então um casamento público não é tão estranho. Mas o que é estranho é que os pais de Tai também estavam nessa lista. Eles não conseguem tirar conclusões sólidas apenas de uma lista de convidados, mas Shen sabe uma coisa com certeza. Tinha que haver alguma conexão entre a família Yakuza e os pais de Tai mesmo antes de nascerem. Tai parece estranhamente calmo sobre a revelação, porque desde que Kuragou lançou a bomba de que alguém está por trás da morte de sua família, Tai vem se preparando mentalmente para qualquer coisa que possa acontecer. Agora ele está preocupado com a senhorita Yumi, porque ela está completamente abalada. Ela começa a chorar e diz que eles deveriam se divorciar porque acha que não merece ser casada com ele. Ela se culpa pela morte dos pais dele, porque eles se envolveram com a família dela, então se sente extremamente culpada. Mas Tai segura a mão dela e diz que eles não sabem com certeza se a família Yakuza causou o acidente. E não importa qual seja a verdade, enquanto a senhorita Yumi não estiver diretamente envolvida, ele nunca vai deixar de amá-la. Então é melhor ela parar de falar em separação. Mas dito tudo isso, Tai ainda quer descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seus pais. Então ele pede para Shen ajudá-lo. Shen diz que já estava planejando ajudá-lo desde o início, porque agora ele é seu irmãozinho. Mas caramba, essa informação também a surpreendeu. Normalmente todos os dados sobre a geração anterior da família Yakuza são apagados por motivos de confidencialidade. Então, o fato de que essa lista ainda está circulando significa que o submundo do crime deve estar envolvido de alguma forma. Eles não têm outra pista, então Shen acha que vale a pena ir ao lugar onde todas as informações acabam, a Biblioteca dos Mortos. Tai segue a liderança de Shen e vai para o parque. Ele vê uma tampa de bueiro bem no meio do chão. Ele desce e Shen explica para ele que a Biblioteca dos Mortos é uma organização privada patrocinada pela Associação de Espiões. Então, a informação lá é precisa, e talvez, só talvez, ele finalmente possa descobrir por que diabos seus pais morreram. Mas Shen o lembra de ficar atento porque lugares assim são sempre um maldito desafio. Quando Tai entra, ele vê um cara lendo um livro e rindo. Mas do nada, a bibliotecária o esfaqueia bem na cabeça. Essa garota Mei leva a política do silêncio muito a sério. Tai fica aliviado de não ter feito barulho sem querer, e Shen lhe informa que o nome da bibliotecária é Mei, e ela não suporta que ninguém interrompa o território dela. As penalidades dependem de quão barulhento você for. Espirre, e ela provavelmente assassinaria você na hora. Mas se você estiver apenas agindo de forma barulhenta e irritante, ela provavelmente quebraria alguns dos seus braços. Mei é uma espiã de nível prata, então Tai não tem chance em uma luta direta. Sua melhor aposta é se esquivar dela como um louco, mas vai ser um terreno difícil porque ela patrulha a biblioteca silenciosamente. Contanto que Tai fique de boca fechada, ele deve ficar bem. Até mesmo o fone de ouvido dele é um risco, então Shen baixa o volume o máximo que pode. Tai se esgueira pela biblioteca e vê Mei eliminando um pobre coitado só porque não gosta da cara dele. E isso não é justo. Tai continua procurando pela biblioteca, e mais pessoas estão sendo mortas pelo menor ruído. Tai acidentalmente derruba um maldito livro enquanto procura, e isso poderia tê-lo matado. Mas felizmente, ele o pega antes que faça qualquer barulho, e todos respiram aliviados. Tai continua procurando, mas a organização deste lugar está uma verdadeira bagunça. Ele está com dificuldade para descobrir onde está qualquer coisa. Eventualmente, ele encontra a pasta com todos os registros civis da última década, e dentro ele vê o registro de seu pai. Mas droga, o arquivo não dá a Tai nenhuma informação útil. Ele está irritado por ter arriscado a vida por nada, mas então percebe algo. Há uma maldita ranhura no livro para o dispositivo de armazenamento óptico. Ele o puxa e o insere no buraco. E assim que o faz, as páginas do livro passam por uma transformação incrível e revelam um arquivo dizendo que a família de Tai foi exterminada por Tampopo. Mas então tudo dá errado porque o livro começa a se autodestruir e, em questão de segundos, simplesmente explode. O som foi ensurdecedor, então Shen avisa que Mei definitivamente vai atrás dele agora, e Tai deve se abaixar para evitá-la. Tai consegue desviar do primeiro ataque de Mei, e com a orientação de Shen, dispara um choque elétrico em uma tomada, fazendo a maldita biblioteca inteira ficar escura. Sob a cobertura da escuridão, Shen diz a Tai para dar o fora e correr, mas enquanto ele tenta escapar, Mei o alcança, pois mesmo no escuro, ela consegue rastreá-lo apenas pelo som de seus movimentos. Ela vai adorar despedaçá-lo, então avança contra ele. Ao mesmo tempo, Shen diz a Tai para se virar e correr para um corredor próximo. Nesse momento, Mizumi tem uma ideia genial. Ela diz a Tai para tirar o fone de ouvido e apontá-lo para Mei. E quando ele faz isso, ela aumenta o volume ao máximo e grita no microfone, nocauteando Mei. Mizumi descobriu que Mei deve ser hipersensível ao som, por isso até o menor ruído a irrita.
Então, o fone de ouvido de primeira linha do Shen sobrecarrega os ouvidos dela e a faz desmaiar. Além de quase bater as botas, Tai consegue uma pista sobre quem matou seus pais. Então, mais tarde, ele vai até Ichiro em busca de ajuda para encontrar Tampopo. Mas caramba, Ichiro aproveita a oportunidade para infligir uma dor séria em Tai. Enquanto Tai está todo amarrado, Ichiro revela que já ouviu falar de Tampopo antes, e não foi só a família de Tai que eles eliminaram. Eles também mataram a mãe de Mizumi. Ichiro usou todos os recursos disponíveis da família Yakuza para encontrá-los, mas ainda não tem pistas. Tudo o que ele sabe é que eles são uma organização poderosa que está atrás de Misumi, e todos os seus membros exibem tatuagens de dente de leão nas mãos. Tem sido extremamente frustrante para Ichiro, mas Tai implora para ele não descontar nele. Ichiro se acalma, e agora menciona que tem que dar crédito ao Tai porque sua revelação recente sobre o envolvimento de Tampopo na morte dos seus pais o ajudou a refinar sua própria busca. Desde que o pai do Tai trabalhava na área médica, Ichiro descobriu que por volta da época em que a família do Tai morreu, outros 15 profissionais médicos morreram em acidentes semelhantes. E a única coisa que todas essas pessoas tinham em comum é que todas tinham algum tipo de ligação com o chefe da clínica Kawashita, Makoto. Ele pode não ser o cérebro por trás de tudo, mas com certeza está envolvido. Tampopo matou a mãe deles e a família do Tao, e agora estão atrás do Mizumi também. Então Ichiro pergunta a Tai se ele quer unir forças para expor a verdade sobre Tampopo, e Tai obviamente topa. Tai se infiltra na clínica médica Kawashita, disfarçado de um velho com alguma doença pulmonar ou algo do tipo. E Misumi faz o papel de sua velha esposa, se divertindo com isso. Eles chegam ao hospital e Misumi está preocupada porque Tai está realmente agindo como um velho legítimo. Mas quando ela pergunta o que está errado, Tai explica que Ichiro fez usar pesos muito pesados nesta missão, embora isso pudesse ser arriscado. Então Misumi vai ter uma conversa com ele quando voltarem para casa. Em seguida, Tai é chamado. Então, Misumi empurra ele para o médico e ele fica cara a cara com Makoto. Makoto faz um exame e diz que está tudo bem normal, mas fica impressionado que um cara velho como Tai ainda tem todos os dentes intactos. Makoto diz a Tai que vai fazer o melhor possível para dar a ele um atendimento de primeira, então se precisar de algo, é só falar. Mais tarde, Tai é levado para o seu quarto, e isso não faz muito sentido para ele, porque Makoto parecia genuinamente interessado em garantir que seu paciente recebesse os cuidados adequados. Mas Misumi só está aproveitando a chance de passar tempo com Tai e interpretar o papel de sua esposa. Ela espera que não tenham mais que lidar com assassinos e recompensas para que possam desfrutar de momentos assim quando realmente ficarem velhos, e Tai acha que pode gostar disso também. Mais tarde naquela maldita noite, Makoto encerra o expediente e vai para casa. Então, Tai entra em ação e se prepara para infiltrar-se no escritório de Makoto. Uma vez lá dentro, ele verifica o computador, e embora pareça um computador comum, tem um monte de pastas vazias que parecem muito suspeitas, um histórico de navegação impecável e sistemas de segurança extremamente exagerados. Com algumas ferramentas tecnológicas incríveis do Shino, ele consegue escanear o disco rígido e encontrar arquivos sobre algo chamado Projeto Sumi Yoshino. É tudo sobre como a família Yakuza é conhecida por seus poderes super-humanos impressionantes, mas o segredo por trás disso é, na verdade, bem simples. Os líderes da família Yakuza produzem uma proteína chamada sumanina, e é essa proteína que lhes dá seus sentidos e habilidades sobre-humanas desde jovens. Mas aqui está o truque. Os efeitos da proteína não se limitam apenas à família Yakuza. Também é uma droga de aprimoramento de desempenho incrível para pessoas comuns. O problema é que eles não conseguem produzir isso artificialmente. Então, se Tampopo quer produzir em massa, eles precisam colocar as mãos na fonte natural da proteína, o coração de Misumi. Tai fica chocada com essa revelação. Mas antes que ele possa processar completamente, Makoto se aproxima sorrateiramente, imobilizando-o no chão com um bisturi apontado diretamente para ele. Makoto tinha ouvido rumores, mas ele está surpreso que o assassinato de Tai realmente fracassou. Então Tai pergunta diretamente se ele é quem matou sua família e a mãe de Misumi. Mas Makoto não vê necessidade de responder a uma pergunta trivial, porque Tai está prestes a morrer. Ele tenta apunhalar Tai direto no peito, mas o bisturi é bloqueado pelos pesos pesados que Ichiro fez Tai usar. Então Tai empurra Makoto e dá-lhe um choque elétrico no traseiro. Mas droga, isso não parece abalar Makoto. Ele cancela como se não fosse nada e solta uma granada de luz, antes de fugir com o laptop e todas as informações que ele contém. Tai está furioso que Makoto escapou, mas pelo menos conseguiu copiar um monte de dados do disco rígido para o pendrive de Shin. Agora ele sabe qual é o maldito plano maligno de Tampopo, e não vai deixá-los escapar impunes por causa de Mizumi. Obrigado por assistir, inscreva-se para não perder a próxima parte.